Todos os dias, Xiaolua recebe 999 cartas de amor, mas hoje, entre as cartas, havia uma foto de família de 3 pessoas. Na foto, ela não é apenas a protagonista. Ela também segurava um bebê que se parecia 89% com ela. Imediatamente, furiosa, foi até você, o autor da brincadeira. No entanto, quando ela viu você segurando a mão do bebê da foto, e o bebê a chamou de mamãe, Xiaolua ficou chocada. Vendo isso, você ficou envergonhado. Bai Xiaolua, pode ser que você não acredite, mas esta é nossa filha biológica que veio do futuro. Nesse dia, você saiu de casa há menos de 2 segundos e meio. De repente, uma menininha adorável como uma boneca de porcelana correu até você. Papai, finalmente te encontrei. Seu rosto escureceu. Você se agachou na frente da garotinha que ainda tinha bochechas de bebê. Garotinha, você se perdeu dos seus pais? Quer que o irmão te leve para casa? Mas a garotinha disse com uma voz suave: Papai, o que você está dizendo? Tonton não entende. Ao ouvir isso, você ficou arrepiado. Você ainda é um estudante do ensino médio ingênuo de 18 anos, de onde veio uma filha de 8 ou 9 anos. Então você pacientemente disse novamente: Você está com saudades do seu pai? O irmão te leva para encontrar seu pai, ok. Você é meu pai. É o pai da Tonton. A garotinha viu que você não entendia. Ficou triste, franziu os lábios, abriu os braços e foi se jogar em você. Você instintivamente se esquivou. Ela caiu no vazio. Os olhos da garotinha ficaram vermelhos imediatamente, seus punhos cerrados. Lágrimas caíam como pérolas. Papai, papai não quer mais a Tonton. Essa cena te deixou em pânico. Garotinha, não chore, não chore. Alguém pode me dizer por que, aos 18 anos, uma menininha está me chamando de papai? Ao ouvir suas palavras, a garotinha chorou ainda mais. Antes o papai me chamava de meu tesouro Tonton. Quero minha mãe. Mamãe vai te fazer ajoelhar no teclado. Você respirou fundo. Tonton, certo? Eu realmente não sou seu pai. Eu tenho uma foto. A garotinha, enquanto chorava, tirou uma foto do bolso. Você pegou a foto com um pouco de impotência. Era uma foto de família de 3 pessoas. Então seu olhar instantaneamente foi atraído por 2 figuras, uma grande e uma pequena. A garotinha era naturalmente adorável e delicada Tonton, e a que a segurava era uma mulher muito bonita. A mulher parecia um pouco familiar, mas você não conseguia lembrar onde a viu. Depois de 2 segundos e meio, você moveu o olhar para o homem ao lado na foto. Você ficou paralisado no local. Esse homem se parecia 90% com você, mas com um pouco menos de ar juvenil. Nossa, que piada internacional é essa? Tonton ao lado franziu os lábios. Papai agora não pode fingir que não conhece a Tonton. Essa foto foi tirada quando Tonton tinha 5 anos. Ao ouvir isso, você atordoado examinou a aparência da garotinha. Ela realmente se parecia um pouco com você. E não sei porquê, só de olhar para esse rostinho incrivelmente fofo, você sentiu uma sensação estranha no coração. Você respirou fundo, tentando acalmar seu coração que batia forte. Garotinha, qual é o seu nome? Meu nome é Fang Miaton. Miau de maravilhoso, tom de criança. E quais são os nomes dos seus pais? Papai se chama Fang Yan, mamãe se chama Bai Ningbin. Provavelmente seus pais a mimam muito. Quando a garotinha dizia esses 2 nomes, havia uma inevitável satisfação e orgulho. Seu rosto finalmente escureceu. Você olhou novamente para a foto em sua mão. Não é à toa que na primeira vez que viu a mulher, você vai achar familiar. Bai Ningbin é exatamente a garota da sua antiga escola, Icon High School. Ela é a musa de todos os garotos, e o problema é que você nem a conhece. Agora, você está chocado. Garotinha, você está dizendo que minha futura esposa é Bai Ningbin, e ainda temos uma filha? Espera, mesmo que tudo isso seja verdade, por que Fang Miaton está aqui? Será que ela viajou no tempo? Fang Miaton ouve sua pergunta e franze a testa, confusa. Por que o pai está tão estranho hoje? E ele parece diferente do que eu lembrava, até mais bonito. Sem entender, ela balança a cabeça com força. Pai, você vai me levar para ver a mamãe? Estou com saudades dela, não a vejo há dias. Você ainda não consegue acreditar. Mas aos poucos, você começa a aceitar, porque a sensação de familiaridade ao ver Fang Miaton é inegável. Nem com sua mãe biológica você sente esse laço de sangue tão forte. Tonton, por que você veio parar aqui? Você pergunta, e ela responde, não sei. Acordei e já estava aqui. Fang Miaton aperta as mãozinhas, nervosa. Tudo bem, se for mesmo uma viagem no tempo, você não espera que uma garotinha consiga explicar. Mas você prefere acreditar que é um mal-entendido, tipo ela ser filha secreta do seu pai. Claro, o jeito mais fácil.
É fazer um teste de paternidade. Nisso, a barriga de Fan Miaton ronca alto. Ela toca a barriguinha, um pouco triste. Pai, Tonton está com fome. 2 minutos e meio depois, você leva Fan Miaton ao seu apartamento. Fan Miaton tira os sapatos. Pai, você e a mamãe brigaram? Você não sabe responder. Você abre a geladeira e decide fazer um simples macarrão com ovo para a criança. Minutos depois, Fan Miaton segura uma tigela maior que o rosto dela. Deve estar com fome, as bochechas cheias como um baiacu. Aproveitando a pausa, você pesquisa online o preço de um teste de paternidade. Realmente, alguns estão fora do seu orçamento. Depois de comer, Fan Miaton começa a pedir para ver a mãe. Você fica sem saber o que fazer. Bai Ningbin é conhecida como a flor pura da escola, e tem uma personalidade fria e distante. Você não tem o contato dela, e mesmo que tivesse, o que diria? Que ela é sua filha. Que ela é sua futura esposa. Iam te achar louco. Nisso, Fan Miaton inclina a cabecinha. Pai, você brigou mesmo com a mamãe? Ouvindo isso, você pergunta cautelosamente, pai e mãe brigavam muito antes? Fan Miaton toca os lábios rosados com o dedo. Não, pai e mãe se dão super bem. Às vezes brigam um pouquinho, mas papai vai logo se ajoelhar, e mamãe não fica mais brava. Você fica sem palavras. Parece que seu futuro casamento será feliz, mas você será meio dominado. Mas se Fan Miaton realmente viajou no tempo, a coisa fica complicada. Encontrar a mãe da criança é prioridade. Pensando um pouco, você pede a foto de família emprestada a Tonton e decide ir atrás dela. A famosa Bela do colégio, Bai Ningbin. Quando você olha para baixo e vê essa garotinha e essa foto de família, seu coração leva um choque. Não sei qual seria a reação da Bai Ningbin ao ver essa foto. Então você calça os sapatos enquanto liga para sua mãe. Mãe, preciso de dinheiro. Apesar de sua família ter uma boa condição. Depois de tirar suas despesas de vida, o que sobra ainda não cobre o custo do teste de paternidade. Não te mandei R$ 2.000 há 2 dias? Você é um poço sem fundo. A voz límpida de Ling Hui soava impaciente. Fan Miaton ficava obedientemente atrás de você, com seus olhos grandes piscando. Papai, é a vovó. Também sinto muito a falta da vovó. Ling Hui ficou alerta na hora. Que barulho é esse? Por que estou ouvindo uma criança? Mãe, tem uma coisa que não sei como te contar. Você fez uma pausa. E então continuou. Parece que você vai ser avó. Ling Hui ficou em silêncio. Depois de um momento, sua voz surgiu, misturada com raiva e pânico. Seu desgraçado, o que você disse? Fala de novo. Quem você engravidou? Quantos meses está? Naquele momento, ele achou que o túmulo da família Fang ia pegar fogo. Você respondeu calmamente, a criança tem 8 anos. Ling Hui ficou em silêncio de novo. Depois de um bom tempo, ela disse, você acha que sua mãe é uma idiota? Vai brincar em outro lugar. Ela desligou o telefone de forma seca, e em seguida você recebeu uma transferência de R$ 1.000 dela, confusa. Como ainda tinha aulas à tarde, você só pôde deixar a Tonton em casa sozinha, apesar de ela estar meio relutante. Tonton, se ficar entediada, assiste TV. Eu volto à noite. Antes de sair, você repetiu várias vezes, e então foi embora sob o olhar triste e relutante da garotinha. Ele sentou em cada lugar. Tenho algo para dar a ele. Dessa vez, o garoto olhou para você com um olhar meio estranho. Mesmo assim, ele informou. Ele senta na quarta fileira, no fundo. Você agradeceu e foi direto até a mesa de Bai Ningbin. A mesa dela estava muito arrumada, os livros empilhados com cuidado, e havia uma prova estendida. Dava para ver que era uma garota que estudava muito sério. Além disso, o desempenho dela estava sempre entre os primeiros da série. Além de ser bonita, ela era uma verdadeira nerd. Você colocou a foto embaixo do porta-canetas e rasgou um pedaço de papel para escrever seu nome e turma. Depois de fazer tudo, você saiu rapidamente. Você ignorou totalmente os olhares confusos dos outros alunos da sala, contanto que você não se sinta envergonhado. Você é invencível. Às 5h30, seu amigão Tom Jing veio com uma bola de basquete. Ian, bora jogar um pouco. Você nem levantou a cabeça, arrumando os erros. Não vou. Não atrapalhe eu passar numa universidade de ponta. Tom Jing revirou os olhos. Pare de estudar. Já se passaram 2 anos e meio, e a gente ainda flutua em torno da nota de corte. O que você acha que vai conseguir nos últimos 4 meses? Você torceu a boca. Já decidi. Vou levar meu talento para uma universidade de ponta. Enquanto você falava isso, na verdade estava esperando por alguém. Embora no fundo você estivesse meio inseguro. Nesse momento, o Tom Jin ao lado de repente parou de falar e deu um passo para trás. Ele olhou fixamente para a porta da sala de aula. Fang Yan?
Ela está aí. Uma garota que estava varrendo apontou. A Fangmo? Sente no fundo da sala. Fangyan, alguém te procurando. Ao ouvir isso, você levantou a cabeça e viu uma garota de rosto delicado. Parada na porta da sala, ela tinha bochechas puras e lindas, pernas longas e esbeltas. O olhar de Tong Jin instantaneamente caiu sobre você, incrédulo. Não dá para negar. No momento em que vi Bai Ningbin pessoalmente, confirmei um fato: se a foto é real, então ela é a mulher da foto. Ela, quando jovem, e Fan Miaton são extremamente parecidas. Parecia ser a primeira vez que Bai Ningbin ia até a sala de outra turma procurar um garoto. Ela não estava muito acostumada com os olhares dos colegas, e ficou um pouco sem jeito. Fangyan, sai um pouco. Preciso falar com você. A voz dela era nítida, mas fria e distante, e ainda continha um tom de raiva. Alguns minutos depois, em um local vazio, Bai Ningbin se acalmou e disse: colega Fangyan, acho que não nos conhecemos, certo? Essa brincadeira tem graça. Ao ouvir isso, você perguntou de volta: então você acha que é uma brincadeira? E o que seria? Não está sendo exagerado demais? Bai Ningbin franziu a testa profundamente. Ele sabia que era bonito e que muitas pessoas lhe entregavam cartas de amor escondidas. Mas era a primeira vez que alguém lhe dava uma foto de família. Lembrando-se da tarde, quando chegou na sala, viu imediatamente a foto debaixo do livro. Num instante, foi atraído pela mulher na foto. Aparentemente, a mulher tinha traços e corpo mais maduros, e no rosto mostrava um sorriso caloroso que ele nunca tinha visto em si mesmo. Mas no fundo, Bai Ningbin não conseguia controlar um pensamento: aquela era ele. Era uma sensação muito estranha. Depois, sem controle, ele começou a reparar na menininha da foto. E no homem ao lado. O homem ele não conhecia, só achava que parecia uma árvore grande e muito agradável. Mas aquela menininha, bonita demais, parecendo uma boneca. Por que lhe passava uma sensação tão familiar? Embora no fundo ele achasse que era uma brincadeira de mau gosto, talvez uma foto montada no computador, durante toda a tarde. Ele não conseguiu tirar os olhos da foto. Depois de 4 aulas confusas, ele veio te procurar. Pelo contato que você deixou, colega Fangyan, isso já é assédio. Então, por favor, me explique como conseguiu essa foto. Nesse momento, Bai Ningbin segurava a foto de família. Com a voz baixa, claramente de mau humor, a reação dele já era esperada por você. Já que da primeira vez que viu a foto, também teve a mesma reação. Então você tossiu 2 vezes. E disse rindo: pode parecer brincadeira, mas essa menininha chama meus pais de mamãe e papai. Depois que você mostrou a foto no papel, o cérebro de Bai Ningbin deu um nó. Esse cara ainda tá no ensino médio. E já tem esse nome todo. Depois de um instante ele perguntou: você adotou? Não. Você respondeu: ele disse que é meu filho biológico. O cérebro de Bai Ningbin deu outro nó. Antes que ele pudesse processar, você continuou: ele também disse que a mãe dele se chama Bai Ningbin. Dessa vez o CPU do cérebro de Bai Ningbin foi totalmente pro saco. Os olhos lindos dele se arregalaram um pouco, a boca pequena se abriu sem perceber. O rosto cheio de confusão, com uma pureza meio bobinha. 2 segundos depois, Bai Ningbin engoliu seco. Você tá com muita pressão do 3º ano? Isso já dura quanto tempo? Colega Bai, você é bem educado, hein? Mas minha mente está completamente normal. Você respondeu meio sem graça. Bai Ningbin ficou perplexo. E o mais bizarro é que ele achou que você não estava mentindo. Talvez fosse porque seu olhar era puro demais, ou porque a foto com 3 pessoas o intrigava demais. Ele pegou a foto e olhou de novo. O garoto na foto era quase idêntico a você. Só que você agora tem um ar mais juvenil, ainda com um pouco de barba por fazer. De repente, Bai Ningbin balançou a cabeça. Não, que piada é essa? Eu também não acreditei no começo. Mas essa foto foi o Tonton quem me deu. Quando você ver a criança. Bai Ningbin foi se acalmando. E a voz ficou mais dura de novo. Ouvindo isso, você ficou com dor de cabeça. Depois de um silêncio, você falou: você pode esperar por mim na escola um pouco? Só um pouco. Acredite ou não. Veja ele pessoalmente. Bai Ningbin não respondeu, claramente ainda atordoado. Você não pôde deixar de observá-lo por mais tempo. Uma pessoa normal, ao ouvir algo assim, a primeira reação seria ficar com raiva, né? Mas ele conseguiu manter a calma. Só que o fato de Bai Ningbin ter vindo até você já prova que, ao ver a foto, ele também começou a se importar com algo. Você não disse mais nada. E saiu direto da escola. Mesmo para o dia da mentira, era uma brincadeira bem pesada. 25 minutos depois, você voltou na frente de Bai Ningbin segurando a mão de Fang Miaton. Ao ver Fang Miaton,
Bai Ningbin de repente ficou sem saber o que fazer. Ele deu 2 passos para trás, meio fugindo, mas o olhar não conseguia desgrudar da garotinha. Ele até sentiu uma vontade de abraçá-la, um impulso suave. Mamãe, finalmente te encontrei. Os olhos de Fan Miaton brilharam. Ela abriu os braços e se jogou em Bai Ningbin. Mamãe já faz vários dias que não me abraça. Eu não sou sua mãe. Bai Ningbin tentou desviar. Mas a menina já tinha abraçado as pernas longas e retas dele. Ele ficou todo travado. Fan Miaton ergueu o rosto, toda feliz. Mamãe, como você está linda hoje. Mamãe, me beija. Bai Ningbin, sem saber o que fazer, olhou para você em busca de socorro. Mas você já estava bem longe. Ainda com os olhos semicerrados, observava as 2 beldades, uma grande e uma pequena. Inegavelmente, as 2 eram realmente cortadas do mesmo molde. Vendo isso, Bai Ningbin se agachou e olhou para Fan Miaton. Amiguinha, Aku não sou sua mãe. Você é sim minha mãe. Fan Miaton não entendia. Por que de repente o papai e a mamãe não a reconheciam? Ela, que nunca tinha sofrido uma injustiça assim, virou uma chorona. As lágrimas caíam sem parar. Bai Ningbin entrou em pânico, sentindo o coração apertado. Meio atrapalhada e desajeitada, ela usou a mão para enxugar as lágrimas da menina. Não chora, não chora. Naquele momento, ela finalmente entendeu o que Camus tinha dito antes, que ao ver a menininha, sentiria algo diferente. Por que quando a menina a chamou de mãe? Ela sentiu uma alegria enorme, uma satisfação imensa. Meia hora depois, Camus e Bai Ningbin estavam sentados na loja de bolos. Camus pediu 2 limonadas e um bolo de manga com creme para a pequena. Tonton parecia muito feliz, sentada ao lado de Camus, balançando as perninhas curtas. Que bebê linda! A jovem garçonete colocou o bolo na frente dela e, curiosa, perguntou. Vocês são irmão e irmã? Ela se parece muito com vocês. Ao ouvir isso, Bai Ningbin corou um pouco. Camus apenas sorriu e assentiu. Sim. Fan Miaton comia o bolo doce, cantarolando uma cantiga de ninar desconhecida, com uma vozinha doce e suave. Aquela coisinha adorável fez Camus e Bai Ningbin quase perderem o controle. Depois de uma pausa, Camus virou a cabeça e olhou para Bai Ningbin. Olha, posso te chamar só de Ningbin? Bai Ningbin se forçou a se acalmar e respondeu com um leve pode. Para ser sincero, até agora Bai Ningbin ainda não conseguia aceitar essa história de viagem no tempo. Afinal, era algo tão absurdo que ninguém acreditaria. Mas quando Tonton a abraçou, a emoção no coração dela era real. Camus tomou um gole de limonada para limpar a garganta. Acho que temos que resolver isso o mais rápido possível. Minha ideia é fazer um teste de paternidade com a Tonton. Bai Ningbin concordou com a cabeça. Depois de hesitar um pouco, ela perguntou baixinho. E se o resultado for verdadeiro? O que a gente faz? Não sei, respondeu Camus honestamente. Afinal, 2 estudantes do ensino médio não têm capacidade de criar um filho. Muito menos no momento crucial de preparação para o vestibular. Os 2 se entreolharam. Então os olhos deles se voltaram para Tonton. Bai Ningbin viu o creme sujo no rosto de Fan Miaton e, instintivamente, pegou um lenço de papel para limpar o canto da boca dela. A menina cooperou, erguendo o rostinho para aproveitar o carinho da mãe. Só depois de fazer isso Bai Ningbin percebeu. Parece que eu realmente agi como uma mãe que ama a filha. De repente, Fan Miaton disse, com ingenuidade, mamãe, não brigue mais com o papai, tá? Vamos para casa juntos, está bem? O quê? Bai Ningbin olhou para Camus, surpresa. Camus explicou, ela pensou que você não estava indo para casa porque estava brigando comigo. Não soube o que dizer, então acabei concordando. Bai Ningbin aceitou a explicação. Aliás, sobre a taxa da avaliação, Venian, coloque seu celular na mesa. No total, uns 2.000. Vamos ter que dividir esse custo, já que sua situação financeira é limitada. Depois ainda pode ter despesas com a criação, então você falou de forma direta. E não é só você que quer saber a verdade. A voz de Bai Ningbin enfraqueceu um pouco. Desculpe. Acho que vai ser um pouco difícil para mim. Minha mesada não é muita. Então eu adianto aqui para você. Quando você estiver mais folgado, me paga de volta. Obrigada, vou te pagar o mais rápido possível. A voz de Bai Ningbin soou um pouco hesitante. Foi quando Fan Miaton falou de repente. Mãe, você está falando tão estranho. O dinheiro de casa é a mãe quem administra, não é? Por que de repente você quer dar dinheiro ao pai? Ao ouvir isso, você e Bai Ningbin finalmente se lembraram de um problema que ignoraram, que vocês 2 provavelmente serão marido e mulher no futuro. Bai Ningbin virou a cabeça, sem saber como responder às palavras de Tonton, enquanto suas orelhas gradualmente ficavam vermelhas.
Fang Yan e eu não tivemos nenhum contato no ensino médio. Por que vamos nos casar no futuro? E você, olhando para a garota pura e inocente como uma flor branca, Bai Ningbin, também achava difícil imaginar aquela cena. Depois de um momento, você olhou para a pequena e perguntou, Tonton, você sabe por que o pai e a mãe ficaram juntos? Foi encontro às cegas ou algo assim? Fang Miaton não entendeu, suas sobrancelhas se franziram. Tonton não entende. É que o pai e a mãe às vezes brigam sobre quem gostou primeiro de quem. Parece que não foi encontro às cegas. Foi um romance que levou ao casamento. E isso não é briga, é claramente um momento de carinho na frente da filha. Bai Ningbin sentiu um arrepio. Era difícil para ela imaginar que um dia seria assim, sorrindo com tanta doçura e felicidade como a mulher na foto. Preciso voltar agora. Não posso chegar muito tarde em casa. Bai Ningbin olhou para o relógio, muito desconfortável, procurando uma desculpa para ir embora. Ao mesmo tempo, precisava de um tempo para processar o que aconteceu hoje. Fang Yan, assim que o resultado da avaliação sair, me avise o mais rápido possível. Bai Ningbin disse, pegando o celular. Vou adicionar você no WeChat. Qualquer coisa, me mande uma mensagem direto por lá. Então os dois se adicionaram no WeChat. Você também pediu um fio de cabelo a Bai Ningbin. Antes de ir, o olhar de Bai Ningbin caiu novamente no rosto de Fang Miaton. Mãe, você não vai para casa com a gente? Fang Miaton de repente achou o bolo sem graça e começou a choramingar. A mãe não gosta da Tonton? Você rapidamente tentou consertar a situação, com uma voz suave. Como pode? A mãe tem algo muito importante para fazer. Tonton tem que ser compreensiva. Bai Ningbin parou por um instante. Depois saiu apressadamente sem dizer uma palavra. O resultado da avaliação de parentesco saiu rápido. Por volta das 9 da noite. Você recebeu 2 relatórios no WeChat. A agência de testes profissional indicou que a probabilidade da relação biológica entre Fang Miaton e vocês dois era de 99,99%. Ou seja, Fang Miaton é realmente filha de vocês, sem nenhuma surpresa. Ao mesmo tempo, Bai Ningbin estava sentada em frente à mesa, pensativa. Olhando a mensagem que você enviou, naquele momento Bai Ningbin finalmente se rendeu. Aceitou o fato de que a filha veio do futuro. Mas, surpreendentemente, ela não sentiu muitas ondas no coração. Talvez no instante em que viu Tonton, ela já tivesse confirmado isso. Do seu lado, você pensou um pouco e enviou outra mensagem. E agora? Você é o pai de Tonton. Você me perguntou sobre Bai Ningbin 2 vezes. Se você quer ser uma mulher irresponsável, na mente dele só aparece aquela garotinha tão fofa que é quase legal. E você, que parece limpo e bonito. O que os dois estão fazendo agora? Pensando nisso, Bai Ningbin deu tapas no próprio rosto, levantou-se e saiu do quarto. Na sala, o pai Bai Qi estava sentado no sofá assistindo TV, despreocupado. Bai Ningbin ficou na porta do quarto, hesitou por um bom tempo antes de chamar. Pai. Ningbin, o que foi? Algum problema? Bai Qi diminuiu o volume da TV. Pai, você pode me dar mais um pouco de dinheiro para as despesas? R$ 1.000. Bai Ningbin mordeu os lábios e hesitou para falar, mas antes que Bai Qi pudesse responder, a voz da madrasta veio do quarto. Para que você quer tanto dinheiro? Marido, não deixe ela ter. Ela está no momento mais importante do ensino médio. Tem que focar nos estudos. A voz da madrasta era muito penetrante, fazendo Bai Ningbin sentir uma dor de cabeça latejante. Ela não sabia como explicar, apenas baixou a cabeça e ficou teimosamente parada sem dizer nada. Ningbin, não dê ouvidos às bobagens da sua mãe. Vá para o seu quarto primeiro, disse Bai Qi, abaixando a voz. O pai vai te dar daqui a pouco. 10 minutos depois, Bai Qi bateu na porta do quarto de Bai Ningbin e entrou. Ele ainda segurava um maço de notas. Bai Ningbin se levantou rapidamente. Pai, desculpe. Eu só. Bai Qi sorriu. Tudo bem. Se o dinheiro não for suficiente, você tem que me falar. Nossa Ningbin já é uma mocinha. Se gostar de um vestido bonito ou algo assim, pode comprar sem preocupação. Bai Ningbin não sabia o que dizer, apenas acenou com a cabeça em silêncio. Ela estendeu a mão para pegar o dinheiro. Bai Qi sorriu e estava prestes a continuar cuidando de Ningguer quando, de repente, a irmã de mesmo pai e mesma mãe de Bai Ningbin gritou do quarto ao lado, Papai, mamãe, o boneco que comprei ontem com meus amigos, onde vocês colocaram? Parece que estava no armário, né? Bai Qi, enquanto falava, saiu apressadamente. Você mesma procure. Rápido, me ajuda a encontrar. Hoje à noite eu vou abraçar ele para dormir. Que bom! Espero o pai encontrar para você. Bai Ningbin ouviu a conversa cheia de dengo e carinho do quarto ao lado e baixou os longos cílios. Aquela palavra obrigada, pai, que estava na boca dela não teve tempo de ser dita.
quando era criança. Bai Ningbin também era a princesinha da família Bai, cheia de amor e carinho. Mas desde que sua mãe faleceu, seu pai arrumou uma nova mulher, e a família ganhou uma irmã postiça. Tudo mudou. Embora o pai continuasse sendo pai e fosse bom com ela, ele preferia mais aquela irmã postiça que ainda estava no ensino fundamental. Em seguida, Bai Ningbin colocou cuidadosamente os R$ 1.000 na mochila. Pegou o celular e mandou uma mensagem para você. O que vocês estão fazendo agora? Do outro lado, você estava andando no shopping com Fang Miaton. Quando vi a mensagem já tinham passado 25 minutos. Você respondeu rápido. Estou no shopping. Comprei algumas roupas para Tong Tong. No final, ainda anexou uma foto do local. Bai Ningbin clicou para abrir assim que recebeu a foto. Vi Fang Miaton usando um pijama branco de coelho. No meio do shopping, a garotinha sorria feliz, com os olhos curvados, como uma fadinha esperta. Bai Ningbin segurou o celular e sentiu aquela leve névoa no coração se dissipar de repente. Dá para usar como papel de parede do celular de tão fofa. De repente, ele recebeu um áudio de alguns segundos. Quando abriu, a voz doce de Fang Miaton saiu do celular. Mamãe, agora eu sou um coelhinho. É muito fofo, né? Bai Ningbin ouviu uma vez e outra, e por fim pensou consigo mesmo. Então, Hong Gong é realmente minha futura filha. Bai Ningbin nunca gostou de mostrar suas emoções no rosto, sempre guardava tudo para si. Mas ele mesmo não percebeu que naquele momento seus olhos tinham uma rara suavidade. Por fim, ele lambeu os lábios finos e vermelhos e digitou a resposta. É, super fofa. Depois de comprar as roupas, você levou a garotinha para casa. Olhando para as sacolas grandes e pequenas nas mãos, e verificando o saldo no cartão bancário, que não era muito, você se sentiu um pouco impotente. Para ser sincero, Tong Tong era muito comportada e fofa, mas tinha um defeito. O ambiente em que ela cresceu desde pequena devia ser muito privilegiado, era uma verdadeira princesinha. Quando via coisas bonitas que gostava, como roupas e bonecas, ela puxava sua mão e pedia manhosamente para você comprar. E você, diante dessa garotinha mole e frágil, realmente não conseguia recusar. Tong Tong, como é o lugar onde você mora normalmente? É maior que aqui? Você perguntou casualmente. Ao ouvir isso, Fang Miaton deu uma olhada ao redor e então fez bico. Aqui é mais ou menos do tamanho do banheiro de casa. Você ficou chocado. Parece que sua carreira futura era muito bem sucedida, e você era um completo obcecado pela filha. Do tipo que arrancava estrelas e luas para agradar a filha. Mas agora eu sou só um estudante pobre do ensino médio, quem dirá criar uma filha? Até para comprar papel higiênico no supermercado preciso pensar meia hora comparando preços. E quanto a Bai Ningbin? Dava para ver que ele também não era um herdeiro muito rico. Você ficou com dor de cabeça. Agora ferrou. Onde é que eu vou arranjar dinheiro para criar uma criança? A propósito, e o Hong Gong? A filha já viajou no tempo. Tong Tong, vem escovar os dentes e lavar o rosto, depois dormir. Fang Miaton escovou os dentes fazendo barulho. Hoje à noite eu vou dormir com o papai. Você ia recusar, mas ao ver o olhar cheio de expectativa da sua filha, no fim não teve coragem de recusar. Está bem, mas não pode roubar o cobertor do pai. Fang Miaton pulou alegremente na cama. Enfiou a cabeça debaixo do cobertor. Dava para ver que dormir com o pai a deixava muito animada. Naquele momento, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Quando atendeu, a voz baixa de Bai Ningbin soou. Fang Yan. Vocês duas já voltaram para casa? Já voltamos. A propósito, não sei como comprar roupas para menininhas, só escolhi um pijama. Arranje uma oportunidade de levar ela ao shopping. Ok, vamos encontrar um tempo no fim de semana, aquele. Aqui não é muito conveniente, então. Bai Ningbin parecia ter a voz um pouco estranha no final. Você a interrompeu. Eu moro sozinho, Tonton pode ficar aqui comigo. Mas Tonton parecia muito feliz quando te viu, isso Bai Ningbin obviamente percebeu. No curto tempo que passaram juntos hoje, a mente dela já estava completamente ocupada por Tonton, esse bolinho macio e fofo. Transbordou completamente. Finalmente, Bai Ningbin respirou fundo, provavelmente pensando que na vida dela era a primeira vez com um garoto. Pensando nisso, provocou. Eu sei que nossa flor do riso do Gaoyon nunca teve nenhum rumor. Bai Ningbin ficou em silêncio. Essas palavras pareciam deixá-la um pouco irritada e infeliz. Ela não pôde evitar soltar um baixinho. Volta ao sério, estou brincando. Quando você tiver tempo, é só me chamar. Ah, e você quer falar com Tonton? Fang Miaton, ao lado, seus olhos brilharam instantaneamente e ela gritou. É a mamãe. Tonton quer dar boa noite para a mamãe.
Do outro lado da linha, a respiração de Bai Mingbin ficou claramente presa, e então houve um pequeno som. Parecia o som de um copo d'água sendo derrubado na mesa. Você podia até ouvir a respiração ligeiramente ofegante e desordenada dessa flor do riso. Deixa pra lá, Bai Mingbin, embora tentasse manter a calma. Mas sua voz ainda tremia um pouco. Ele disse e desligou rapidamente. Nesse momento, um rosa intenso subiu de seu pescoço, ocupando rapidamente os lóbulos das orelhas translúcidas e as bochechas pálidas. Em sua mente ainda ecoava a frase de Tonton: "Eu quero dar boa noite para a mamãe. Eu estou no 3º ano do ensino médio este ano. Adivinha? Futura sogra, filha adorável." Isso é muito estranho. Na manhã do 4º dia, ao acordar, você sente uma coisinha pequena deitada em cima de você. Abre os olhos e vê. Fan Miaton estava dormindo docemente em cima de você, com um fio de baba no canto da boca. Você sorriu com carinho. Depois, cuidadosamente a tirou de cima de você, tentando ao máximo não acordá-la. Levantou-se para lavar o rosto. Quando voltou de comprar o café da manhã, Fan Miaton já tinha acordado. Parecia ainda não ter saído completamente do sonho, ajoelhada na cama sonolenta. Ela fez bico, irritada. Papai, cutucando levemente. Você coloca o café da manhã na mesa. Tonton é uma menina grande, não pode ficar tão grudada no papai, hahaha. Fan Miaton parecia muito infeliz, puxando com força as orelhas de pelúcia na cabeça. Odeio o papai. Ao ouvir isso, você ficou confuso. Não fez nada para deixá-la com raiva. Essa garota, será que está de mau humor ao acordar? Mau humor ao acordar não é nada bom. A família Fan não tem esse costume, então de quem ela herdou isso? Até o café da manhã terminar. A pequena finalmente acordou completamente e gradualmente voltou ao normal. De um baiacu irritado, voltou a ser a bolinha macia e adorável de antes. Papai, Tonton está tão entediado em casa sozinha. Antes eu tinha muitos amigos na escola primária. Tonton quer ir para a escola em 2 dias, está bem? Logo vou fazer novos amigos. Papai vai voltar ao meio-dia. Se ficar com fome, tem morangos na geladeira e salgadinhos na mesinha de centro. Você se agacha e acaricia a cabecinha dele. Fan Miaton é bem comportada. Ela deu um beijinho no seu rosto. Tonton vai ficar quietinho em casa. Papai, você tem que trazer a mamãe para casa logo. Os lábios macios e quentinhos da garotinha te deram uma sensação estranha de tranquilidade. Então você saiu sorrindo. Durante todo o caminho, ficou pensando. Realmente não dá para deixar Tonton sozinha em casa. Como fazer ela ir para a escola é uma questão muito importante. Chegando na escola, Tongjin imediatamente apoiou o rosto nas mãos e se aproximou de você. Yanzi, explica isso. Qual é a sua relação com Bai Xiaolua? Você, meio sem graça, respondeu. A gente tem uma filha. Tongjin ficou atônito. O cérebro dele quase deu um curto-circuito. É brincadeira. Eu sou o monitor de higiene. Bai Ningbin é o representante de matemática da turma especial. Só resolvemos alguns assuntos com o professor. Além disso, ela é a Xiaolua. Como ia se interessar por mim? Não fica imaginando coisas. Tongjin se sentiu satisfeito. Embora ele não soubesse qual a ligação entre monitor de higiene e representante de matemática. Mas todo mundo sabe que bons amigos podem sofrer juntos. Mas não podem se dar bem juntos. De repente, o amigo do lado, Shen Mensi, se intrometeu. Por que ela não poderia se interessar pelo Ayan? Ele é bonito sim. Se ele se arrumar, tem potencial para ser um garoto de programa. As tias de 50 anos adoram esse tipo. Isso eu posso confirmar, blogueiro aqui. Ele é bonito mesmo, só perde um pouquinho para o público aqui na frente. Ao ouvir Shen Mensi, Tongjin riu. Shen Mensi, desde quando você é assim? Tongjin disse com cara de confuso. Você não está afim do Ayan, está? Todo mundo sabe que se você falar mal do meu melhor amigo, eu vou atacar seus pais. Mas se você falar bem do meu melhor amigo, aí a gente vai relaxar os ânimos. Ao meio-dia, Bai Ningbin te mandou uma mensagem perguntando onde se encontrar. Você pensou um pouco. Decidiu se encontrar no mercadinho atrás da escola. Era melhor não se encontrar na cara dura. Esperou uns 5 minutos. Bai Ningbin veio andando devagar. Ele estava com o visual de sempre, limpo e elegante, mas chamava atenção. Não é à toa que é considerado o sonho de consumo dos garotos no colégio Aigombun. Quando Bai Ningbin chegou na frente, você perguntou casualmente, você tem mau humor ao acordar? Ao ouvir isso, Bai Ningbin instantaneamente mudou de expressão. Depois de um momento, ele respondeu, como você sabe? O mau humor de Bai Ningbin ao acordar é realmente severo. Ele acorda de manhã e não gosta de nada, até o cachorro que passa leva um chute. Por isso ele sai de casa bem cedo todo dia, para não incomodar o pai e a mãe.
Mas esse é o maior segredo dele. Entendi. Então Tonton puxou a você. Quando ela fica brava comigo de manhã. Eu nem ouso falar. Então você pensou um pouco e disse com o tom mais educado possível. Esse hábito não é muito bom. É de nascença, não tem como mudar. Bai Ningbin respondeu com um pouco de irritação. Se você não gosta, então vá embora. Aguenta o mau humor. Na verdade, comparado com Tonton, para Bai Ningbin, é ainda mais difícil de aceitar o fato de que, afinal, o vínculo sanguíneo entre Tonton e ele não pode ser falsificado, mas entre vocês dois não há tudo o que se passa do namoro ao casamento. Vocês se conhecem há apenas 2 dias. Você sorriu sem graça. Vou voltar lá ao meio-dia. Fico preocupado com a Tonton sozinha em casa. Quer vir junto? Bai Ningbin hesitou por um momento. Percebeu que não sentia tanta resistência assim. Tá bom, mas temos que voltar cedo. Ainda tenho provas para corrigir. Alguns minutos depois, os dois estavam sentados no banco de trás do ônibus. No começo, Bai Ningbin ainda estava um pouco envergonhado. Só depois foi se acalmando aos poucos. Fanjan, depois que voltei, pensei muito sobre a Tonton. Primeiro, o mais importante é: todo o dinheiro que você gastou com a Tonton tem que ser anotado. Metade desse dinheiro sou eu que tenho que assumir. Quando eu tiver dinheiro, vou te pagar. Vendo a seriedade de Bai Ningbin, você estranhou um pouco, pensou e disse: esse dinheiro você não precisa me pagar. Eu sou o pai da Tonton. É normal ganhar dinheiro para sustentar a esposa e o filho. Não fala bobagem. Quem é a sua esposa? Ao ouvir suas palavras, Bai Ningbin virou a cabeça e te encarou. Mas era inevitável que seu rosto ficasse ligeiramente vermelho. Você deu uma risada sem graça e disse: pode continuar falando. Atualmente, estou morando com a minha família. Não posso contar isso a eles. Então, provavelmente a Tonton vai ter que ficar na sua casa. Talvez quando eu entrar na faculdade. É que eu vou me mudar. Bai Ningbin ficou um pouco sem graça. Parecia que, em relação a Tonton, ele não podia ajudar em nada. Ouvindo isso, você balançou a cabeça. Isso não é nada demais. Mas a Tonton quer muito te ver. Tenta ficar com ela todos os dias. Bai Ningbin mordeu o lábio. Demorou um pouco para finalmente balançar a cabeça. Então, levantou a questão mais importante, para Tonton se integrar na sociedade. Crescer e estudar como uma menina comum, ela precisa de uma identidade. Esse realmente era o problema que mais te incomodava. Você começou a coçar a cabeça, pensando. Bai Ningbin não te atrapalhou, mas seus pensamentos estavam vagando. Se as coisas seguissem o curso normal da vida, eu me casaria com Fanjan no futuro e teria Tonton. Mas agora Tonton veio do futuro, e eu conheci o Fanjan antes do tempo. Então o nosso caminho na vida já foi mudado? Ainda vamos nos casar e ter a Tonton? Isso não daria 2 Tontons. Não sei quanto tempo depois, você quebrou o silêncio. Quanto à identidade da Tonton, eu vou dar um jeito. Ao ouvir suas palavras, Bai Ningbin se virou. Sua expressão ainda estava um pouco fria. Você tem mesmo um jeito? Não vai dar muito trabalho. Você balançou a cabeça. Deixa comigo. Não precisa se preocupar. Bai Ningbin estava com o humor um pouco pesado. Tirou R$ 1.000 do bolso. Esse é o dinheiro do exame de DNA. Você não recusou e guardou o dinheiro. Afinal, você ainda precisava sustentar a Tonton e ganhar dinheiro também era algo que te deixava preocupado. Chegando no apartamento alugado, assim que os dois entraram, a menininha que parecia um elfo saiu correndo do quarto. Quando viu Bai Ningbin, os olhos de Fang Tonton se iluminaram na hora. Ela partiu para cima dele. Mamãe, bem-vinda de volta. Bai Ningbin ficou com uma expressão muito sem graça, mas não consegui evitar me agachar e abraçá-lo. Fan Miaton ficou na ponta dos pés e deu um beijo na bochecha direita da mãe. Depois correu para o seu lado e fez a mesma coisa. Bai Ningbin, vendo você procurar os chinelos para ele, sentiu de repente um pensamento estranho. Parece um pouco como um casal velho. Depois de entrar em casa, Bai Ningbin descobriu que sua casa estava muito mais limpa do que imaginava. Não estava bagunçada como a casa de um homem solteiro, pelo contrário, estava muito arrumada. E isso fez se sentir muito melhor. O que Tonton fez em casa esta manhã? Bai Ningbin desviou o olhar brilhante da filha e perguntou com a voz mais suave possível. Assisti TV, e depois fiquei esperando o papai e a mamãe voltarem para casa. Fang Miaton respondeu com uma voz infantil. Antes, a mamãe não me deixava dormir com o papai. O rosto de Fang Miaton estava vermelho, parecendo muito feliz. É mesmo? Bai Ningbin perguntou, confuso. Ele também estava curioso sobre seu eu futuro. Será que ela é uma mãe muito severa? Sim, a mamãe é muito ciumenta. Ela vive brigando comigo pelo papai. Fang Miaton fez biquinho. Ouvindo isso, você comentou de passagem.
E Tonton não fica brava com a mamãe? Fico sim. Aí a mamãe pergunta pro papai, se eu e a Tonton caíssemos na água, quem você salvaria primeiro? Fan Miaton disse com toda a inocência. De repente, você teve um mau pressentimento. E aí? Aí o papai foi castigado ajoelhando na tábua de lavar roupa. Ao ouvir isso, Nin virou a cabeça bruscamente. E olhou para Bai Ningbin sentado no sofá, com um olhar muito cauteloso. Bai Ningbin ficou meio atordoado. Embora exista o ditado filha é amante do pai, ele não acreditava que seu eu futuro teria ciúmes da própria filha. Percebendo seu olhar, Bai Ningbin franziu a testa. O que quer dizer com isso? Acha que sou do tipo que briga à toa? E manda o marido ajoelhar? Mesmo que fosse, você teria que aguentar. Você parou de falar com mãe e filha. Foi para a cozinha preparar o almoço. Bai Ningbin, depois de assistir TV um pouco com Tonton, também foi para a cozinha ajudar. Enquanto você limpava os camarões comprados de manhã, disse casualmente, não precisa se preocupar. Você pode ficar com a Tonton. Bai Ningbin, vendo sua habilidade, não resistiu e perguntou. Você já lidou com peixe cru antes? Você parou o movimento e organizou as palavras. Eu sei, colocar o camarão na panela vira camarão cozido. E mais? Bai Ningbin continuou perguntando. O camarão, antes de morrer, está vivo. Então Bai Ningbin tomou a dianteira e te mandou para o lado. Se não, te deixo de joelhos até morrer. Quando a comida ficou pronta, Fan Miaton olhou para a mesa cheia de pratos. E deixou escapar uma saliva incontida. Vendo o brilho nos olhos da filha, Bai Ningbin sentiu uma estranha satisfação. Você provou um pouco e deu uma avaliação falsamente modesta, nada demais. Só um pouquinho melhor que a minha. Bai Ningbin nem ligou, baixou a cabeça e serviu a Tonton. E ainda lembrou, Tonton, come devagar. Naquele momento, nem ele mesmo percebeu. Quando olhava para Tonton, seu rosto mostrava uma ternura involuntária. Depois de comer e arrumar a louça, Bai Ningbin olhou para você e perguntou cautelosamente, Fanjan, como estão suas notas? Flutuam na média normal de faculdade. Não caem, mas também não sobem. Não posso me comparar a você. Uma resposta franca. Entendo. Bai Ningbin ficou em silêncio, como se estivesse pensando em algo. Você naturalmente podia adivinhar sua preocupação e suspirou. Eu queria conviver com vocês como uma pessoa comum, mas para ficarmos juntos. Só posso passar no vestibular para a mesma cidade que você, de preferência na mesma universidade. Bai Ningbin ergueu a cabeça surpreso. Seu olhar estava estranho. Você está me medindo secretamente? Você bufou. Não. Bai Ningbin disse, mas pensou, por que alguém tão estudioso como você se casaria comigo, um aluno medíocre? Ao ouvir isso, Bai Ningbin ficou um pouco irritado. Não conseguiu evitar e resmungou. Como vou saber como eu, no futuro, fui enganado para ir para sua casa? Depois, os dois ficaram mais um tempo com a criança e se prepararam para ir para a aula. A pequena, claro, estava muito relutante. Bai Ningbin a consolou por um bom tempo e prometeu que viria vê-la amanhã. Fan Miaton abraçou a perna da mãe e não soltava. Quando papai e mamãe saíam antes, eles sempre se beijavam. Bai Ningbin não teve escolha. Teve que se aproximar e dar um beijo na bochecha macia dela. Fan Miaton, com os olhos em arco, disse, e o papai? Você, seguindo o exemplo, deu um beijo na outra bochecha dela. Papai e mamãe voltem cedo. Tonton vai sentir saudades. O humor dos dois estava um pouco estranho, como se fossem realmente um casal saindo de casa. Se despedindo da filha. Andando na rua, você pensou um pouco e disse, Tonton é muito compreensiva, mas deixá-la sozinha em casa é cruel demais. Amanhã é sábado. Pretendo levar Tonton para visitar minha tia. Ao ouvir isso, Bai Ningbin olhou confuso. Você explicou. Minha tia trabalha na delegacia. Vou perguntar a ela sobre a Tonton. Você suspirou ao terminar. Se Tonton fosse um pouco mais velha, seria melhor. Eu diria direto que ela é minha irmã mais nova, filha ilegítima do velho Fang. Bai Ningbin hesitou um pouco e disse, vou com você. Você não pensou muito. E aceitou na hora. Chegando na sala de aula, Shen Mensi estava sentada no lugar dela resolvendo provas. Hong Jins estava dormindo no meio-dia sobre a mesa. Shen Mensi te viu e fez uma cara maliciosa. Ah Yan, você e o Bai, essa piada, será que tem algo mesmo? Você, sem graça, tirou o livro. Não tenho interesse em mulheres. Shen Mensi achou a situação estranha. Então no que você tem interesse? Ganhar dinheiro. Mensi te perguntou. Você sabe de algum jeito de um estudante do ensino médio ganhar dinheiro? Shen Mensi ficou surpresa. Você está precisando muito de dinheiro? Quanto você precisa? Eu te empresto agora. Juntando mesada e dinheiro de ano novo, eu economizei 250 mil. De onde veio tanto?
Eu queria me candidatar a ser. Ouvindo as palavras de Shen Mensi, você pensou um pouco. No final balançou a cabeça e recusou. Não precisa. Quando realmente precisar, eu peço para você. Shen Mensi não perguntou mais, apenas sorriu e disse, tudo bem. Vamos comer churrasco à noite, eu convido. Ouvindo isso, você pensou por um momento. Então vou trazer alguém junto. Minha prima de 8 anos está morando comigo esses dias, depois da escola. Você foi para casa primeiro, pegou a Tonton, e vendo ela chamando papai com voz suave, não resistiu e tirou uma foto para mandar para Bai Lingbin. Parece uma princesinha. Minha filha é linda. Quando você desceu com a Tonton? Shen Mengui e Tongjin já estavam esperando há um tempo. Tongjin estava impaciente. Por que demorou tanto? Fica enrolando que nem uma mulher. Tô morrendo de fome. Aposto que consigo engolir um porco inteiro agora, acredita? Mas a voz dela parou de repente, porque viu você segurando a mão de uma garotinha bonita. Fang Miaton também ficou feliz ao ver os dois. Tio Tongjin, tia Mensi, há quanto tempo? Tio, por que você de repente tem cabelo? Com essa fala, todos ali ficaram boquiabertos. Tongjin mordeu os lábios. Quando foi que eu não tive cabelo? E já chega me chamando de tio, sua pirralha, cadê a educação? Então ela olhou para você com um ar muito ofendido. Ayan, que ideias estranhas você anda enfiando na cabeça da sua prima? Você ficou sem graça, olhando para o cabelo cheio de Tongjin. Só você sabia o quanto as palavras da Tonton tinham peso. Parece que a criança é uma pessoa poderosa. Ficar mais forte também é um veneno. Shen Mensi também olhou curiosa para Angelical Fang Miaton. Então ela balançou a cabeça. Gugu, não está muito afim. Você se assustou e de repente ficou tenso. É verdade, ela não é minha prima de sangue. Na verdade, ela é minha filha. Fang Miaton, ao ouvir suas palavras, também abraçou alegremente seu pescoço e chamou papai. Shen Mensi ficou de cara fechada. Você só sabe inventar. Vamos logo comer. Tongjin revirou os olhos. O que você fica ensinando para as crianças o dia inteiro? O pai de verdade dela não vai te bater. Nesse momento, os dois acharam, por unanimidade, que era coisa de vocês, irmãos, para se divertirem. Você sorriu. As pessoas são um bicho realmente estranho. Se você ficasse enrolando sobre a identidade da Tongton, eles poderiam suspeitar de algo. Mas quando você fala abertamente desse jeito, eles não acreditam. O lugar que Shen Mensi escolheu foi um shopping recém-inaugurado, como havia promoções. Estava bem movimentado. De repente, Tonton pulou e apontou para uma máquina de pegar bichinhos. Papai, quero aquele. Você olhou. Dentro tinha um coelhinho branco e peludo. Tá bom, depois do almoço papai te leva para pegar. É, pega 2. Um para Tonton e um para a mamãe. Tongjin, que ia na frente, perguntou sorrindo. Moça, quem é sua mãe? Mãe é mãe, ué. Que pergunta estranha, tio Tongjin. Com a vozinha suave de Fang Miaton, e ouvindo de novo o tratamento de tio. Tongjin ficou com a cara amarrada. Me chama de irmão. Irmão pega o bichinho para você daqui a pouco. Fang Miaton imediatamente fez cara de quem não queria. Shen Mensi, vendo isso, não resistiu e beliscou a bochecha macia dela. Moça, não liga para ela. Esse tio aí não é boa coisa. Fique bem longe dele, ok? É. Não sou boa coisa. Quem foi que, no primário, quando sofreu bullying, foi correndo, chorando, para puxar minha manga e me chamar de irmão? Shen Mensi se irritou. Isso foi há quantos anos? Eu era nova e não sabia o que fazia. E os dois começaram uma nova rodada de briga. Finalmente, quando se sentaram na churrascaria. De repente, Fang Miaton perguntou com uma voz doce. Tia, por que Mingmin não veio hoje? Shen Mensi ficou confusa. Quem é Mingmin? Fang Miaton arregalou os olhos e piscou. A filha do tio Tongjing e da tia Mensi. Tongjing estava bebendo água e quase se engasgou na hora. Shen Mensi também levou um susto. Ela imediatamente ficou com raiva e olhou feio para ele. O que você está ensinando para as crianças, hein? Você também se assustou. Que isso, esses dois no final. Você deu de ombros com uma cara de inocente. Juro que não fui eu que ensinei. Shen Mensi imaginou a cena e instintivamente deu um calafrio. Acordar e ver essa sua cara toda manhã. Vou vomitar. Tongjing zombou dela. Tô nem aí para você. Quem se importa? Tem um monte de garotas atrás de mim. O resto do almoço foi assim. Os dois começaram o modo treta online de novo. Depois de comer, conforme prometido, foram pegar um coelhinho de pelúcia no guindaste para Tonton. Tonton abraçou os dois coelhinhos felpudos com os olhos brilhando de alegria e esfregou a bochecha macia neles. Que fofinhos! Depois que se despediram, você foi para casa de mãos dadas com Tonton. Ela perguntou, é verdade o que você disse? O tio Tongjing e a tia Mensi têm uma filha chamada Mingmin.
Fan Miaton ainda estava distraída com o coelhinho. Enquanto puxava a orelha do coelho, ela murmurou, sim, Min Min é minha melhor amiga. No dia seguinte, às 8:30 da manhã, Bai Ningbin apareceu na sua porta. Você passou a mão no cabelo bagunçado, tão cedo? Tonton ainda não acordou. Entra primeiro. Ao entrar na sala, Bai Ningbin viu imediatamente no sofá 2 coelhinhos brancos de pelúcia. Ela ficou encantada. Vendo isso, você pegou um dos coelhinhos e colocou na mão dela, dizendo distraidamente, é para você. Tonton disse que você também gosta de coelhos. Ela insistiu para eu pegar um para você. Para mim. Bai Ningbin baixou os olhos para o coelhinho na mão. Seus olhos brilharam com uma suavidade e ela murmurou baixinho, que fofo. Na verdade, fazia muito tempo que ninguém lhe dava um coelhinho de pelúcia. O que ela carregava na mochila era um presente da mãe na infância. Era a coisa mais preciosa que ela tinha. Depois do café da manhã, Fan Miaton ficou deitada sem forças no colo de Bai Ningbin, com a boca quase tocando o nariz de tanto que fez bico, parecendo um sapo inflado. Bai Ningbin ficou sem graça. O que essa garotinha tem logo de manhã? Ela realmente não puxou a mãe em nada. Tonton, não está feliz em ver a mamãe? Com essa boca tão empinada, não fica bonita. Bai Ningbin tentou acalmá-la. Não estou feliz. A mamãe atrapalhou meu sono. Fan Miaton enfiou a cabeça com força no colo dela. Bai Ningbin ficou com o coração pesado e os olhos começaram a arder. Vendo isso, você deu um sorriso sarcástico. Te falei, essa menina tem um gene difícil de manhã. Não sei de quem ela puxou. O rosto de Bai Ningbin endureceu. Depois de ouvir, ela falou com a voz fria e tensa. Então anota aí. Quando arrumar uma esposa, nunca escolha uma que tem mau humor ao acordar. Tá bom, vou botar uma regra em casa. Quem ousar reclamar comigo de manhã, leva palmada. Bai Ningbin bufou. Tonton. O papai disse que vai te dar palmada. Você negou na hora. Eu nunca bateria na minha Tonton. Bai Ningbin ficou confuso. Quando percebeu, seu rosto ficou vermelho na hora. Cerca de 25 minutos se passaram. Fan Miaton finalmente se recuperou do estado de ter acabado de acordar. Sua raiva vem rápido, mas vai embora rápido. Segurando a mão da mãe, o irmão mais velho entregou o videogame e os discos espalhados. Guardou tudo na mochila. Vocês brincam mais um pouco, vou sair por um tempo. Volto logo. Bai Ningbin perguntou, confuso, aonde você vai? Vender o videogame e os discos. Não vou ter muito tempo para jogar com a espada, então vou me livrar deles enquanto ainda valem alguma coisa. Você explicou casualmente. Logo, só ficaram mãe e filha na sala. Bai Ningbin só então percebeu algo. Tonton, o papai gostava muito de jogar. Tonton, onde você ouviu isso? Ele adorava. Tinha muitos videogames em casa, e o papai passava um pano neles várias vezes por dia. Tonton adorava sentar no colo do papai para vê-lo jogar. Bai Ningbin olhou para a mesa de centro vazia e não disse nada. Então era por causa da Tutu. Algo que ele claramente adorava, mas que fingia não se importar tanto na minha frente. Bai Ningbin nunca tinha realmente entendido você. Com a morte precoce da mãe e a nova família não sendo exatamente agradável, ele sempre foi indiferente com sentimentos. Por isso, nunca achou que pudesse gostar tão intensamente de alguém. Por causa do relacionamento complicado com a madrasta, ele também não esperava que alguém pudesse amá-lo profundamente. Mas agora, Bai Ningbin de repente sentiu que, pelo menos no mundo da Tonton, aquele outro ele realmente amava você profundamente, amava esse garoto que, apesar de ter uma mente sensível, por ser um pouco machista, acabava sendo um pouco teimoso. Pensando nisso, Bai Ningbin apertou de leve a bochecha da filha. Tonton, a partir de agora, quando acordar de manhã, não fique brava com o papai, ok? O rostinho da Tonton se fechou na hora. Ela também não queria ficar brava com o papai. O papai é o melhor papai do mundo, mas de manhã é tão gostoso ficar na cama. De repente, Fan Miaton esticou o dedinho. Então, mamãe faz juramento com a Tonton. De agora em diante, mesmo que a Tonton e a mamãe acordem muito irritadas de manhã, não vamos ficar bravas com o papai. Bai Ningbin hesitou, e seu coração ficou um pouco agitado, pelo que a Tonton estava dizendo. A versão futura dele também devia acordar de mau humor com você com frequência. Depois de um bom tempo, ele finalmente esticou o dedo e fez o juramento com a filha. Você não ficou muito tempo fora, menos de meia hora. Ao voltar, viu as duas sentadas no sofá vendo TV. O que vocês estão conversando? Fan Miaton pulou do sofá. É segredo, papai. A Tonton e a mamãe fizeram um juramento agora. 100 anos, não pode mudar. Ela olhou para você. Bai Ningbin desviou o olhar, o rosto um pouco quente. É segredo de mulher. Não posso te contar. Você balançou a cabeça e não insistiu. Vamos.
Primeiro vamos comprar roupas para Tonton, e à tarde vamos ver o Gu. Depois de sair, você escolheu o shopping mais próximo, segurando o celular e andando na frente, olhando o saldo no Alipay. O videogame mais os discos renderam pouco mais de R$ 3.000. Deveria ser suficiente para viver e, mesmo comprando as roupas para Tonton, ainda sobraria bastante. Mas a Tonton teria que ir para a escola mais tarde, e você estava mentalmente fazendo contas, por isso parecia um pouco silencioso. Naquela hora, Bai Ningbin segurava a mão de Fan Miaton e andava atrás, com uma expressão raramente suave. Vendo a filha feliz, seu coração também se sentia inexplicavelmente leve. A dupla de belas mulheres, uma grande e uma pequena, andava pela rua, fazendo os transeuntes olharem repetidamente para trás, muitos até babavam de inveja. Bai Ningbin. De repente, uma voz muito familiar chamou por Bai Ningbin. Ela virou a cabeça meio rigidamente, de fato, era sua irmã adotiva, Bai Huyan. Ao seu redor havia um grupo de garotas do ensino fundamental, todas vestidas de forma chamativa, cada uma segurando um copo de chá com leite. Bai Huyan tinha uma aparência bastante doce e não era discreta, até usava uma maquiagem leve no rosto. Entre as garotas, ela se destacava bastante. Mas naquele momento, sua expressão mostrava claramente um estranhamento, especialmente ao ver a criança que Bai Ningbin segurava pela mão. E a mulher ao lado. Huyan, você as conhece? A garota ao lado de Bai Huyan perguntou, um pouco surpresa. Principalmente impressionada com a beleza de Bai Ningbin. Bai Huyan franziu a testa e não respondeu imediatamente. Ela é minha irmã, mas não somos da mesma mãe. Em seguida, olhou para Bai Ningbin com um tom levemente irritado. Se você vinha ao shopping, podia ter dito diretamente à mãe que veio com os colegas. Mesmo que seja para relaxar no fim de semana, ela não teria reclamado. Por que mentir dizendo que ia pegar livros? Bai Ningbin deu de ombros de forma despretensiosa, baixou os olhos e não continuou a falar, apenas apertou levemente a mão de Tonton. Irmã, quem é ele? E de onde veio essa criança? Bai Huyan continuou perguntando. Fan Miaton olhou para ela e imediatamente enfiou o rosto no colo da mãe, parecendo um pouco aborrecida. Bai Ningbin não demonstrou muita emoção no rosto e respondeu calmamente com duas palavras. Amigo, só pergunto à mãe, é uma coisinha. Fique tranquila, não vou contar ao papai e à mamãe. Bai Huyan claramente não acreditou. Mas seu tom revelava um tom de insistência, principalmente porque em tantos anos, era a primeira vez que via a irmã saindo com um garoto. Namorado? Ou ele está tentando conquistar minha irmã? Bai Ningbin ficou em silêncio, e o clima ficou estranho. Até as garotas do ensino fundamental que acompanhavam Bai Huyan perceberam que a relação entre as duas irmãs era muito delicada. Como havia amigas por perto, Bai Huyan achou que estava sendo ignorada. E sentiu vergonha. Ficou muito irritada e bufou. Irmã, você precisa ser assim sempre? Também somos uma família. Não precisa esconder tudo de nós, né? Vive fazendo cara feia para mim e para a mamãe. Bai Ningbin achou as palavras dela um tanto irônicas. Para ser justa, ela ajudava em casa com alguns serviços domésticos. Desde pequena, nunca competiu ou foi agressiva. Mas sua madrasta e irmã adotiva simplesmente não gostavam dela. Na verdade, a madrasta era uma boa mãe. Só que não havia afinidade entre elas. Pensando nisso, Bai Ningbin respirou fundo. Já tenho 18 anos, sou adulta. Posso ter minha própria vida e meus próprios amigos. Bai Huyan abriu a boca, sem saber o que dizer. Por fim, bateu o pé irritada. Então faça o que quiser. Não quero saber. Com esse seu jeito, não é à toa que papai e mamãe não gostam de você. Ninguém vai gostar de você. Bai Ningbin não disse nada, mas ouviu a pessoa ao lado rir, enquanto ela ficava confusa e intrigada. Você fala com uma voz grave? Não parece. Sua irmã mais nova é bem ruim xingando os outros. Bai Huyan tem ouvidos afiados, não consegue evitar e olha para a sombra branca dentro. Maluca, onde é que eu xinguei ela? Você solta uma risadinha. Moça nova, é melhor não falar assim. Tão jovem e já parece uma velha fofoqueira. Que vergonha, não acha? O que você disse? Bai Huyan nunca ouviu ninguém falar assim na cara dela, mesmo sem usar palavrões. Era extremamente ofensivo. Qualquer garota que ouvisse ficaria com raiva. Tipo, quem é você? O rosto de Bai Huyan ficou vermelho. Diante de você, que era uma cabeça mais alto, ela não demonstrava medo, e até tentou empurrar você. Mas você nem se mexeu. Foi ela quem acabou tropeçando para trás. Você também não ficou com raiva. Só estendeu a mão e deu um tapinha no ombro dela. Daqui para frente, se dê bem com sua irmã. Não fique enchendo o saco dela, ok? Bai Huyan, intimidada pelo seu olhar, deu um passo para trás sem querer.
Ela percebeu que, embora o rosto do garoto não mostrasse muita expressão, havia uma pressão inexplicável. Então está resolvido. Se comporte direitinho que sua irmã vai te comprar umas comidas gostosas. Você mudou a expressão e só então sorriu devagar. Pronto, nada demais. Vai brincar com seus colegas. Ouvindo seu tom de quem está dando lição em criança, os lábios de Bai Huiyan se mexeram. Mas ela foi sensata e não continuou discutindo. Voltou sem dizer nada para perto dos colegas e foi embora com cara feia. Bai Ningbin finalmente caiu em si. Para falar a verdade, ele até se assustou um pouco. Por um momento, ele achou que a qualquer segundo você fosse levantar a mão para bater na perna de Bai Huiyan. Você deu de ombros. Só não dei um chega pra lá na sua irmã porque tive medo que ela fosse dedurar para você em casa. São todos mimos que criaram esses maus hábitos. Bai Ningbin, segurando Tonton, murmurou baixinho. Por que você ficou tão agressivo do nada? No meu tempo de colégio, eu vivia vagando por aí com o Tom Jing, batendo em geral sem pestanejar. Mas depois eu me endireitei. Você disse, como se fosse nada. Bai Ningbin ficou meio sem reação. Depois de um tempo, reclamou baixinho, mas ele não tinha me xingado mesmo. Com um tom meio distraído, você falou. Não é? Ele disse que ninguém gosta de você. Bai Ningbin ficou paralisado, e então pareceu ter entendido algo. Ele começou a ficar meio sem graça. Mas aí você continuou. Isso não foi indireta para Tonton? Bai Ningbin percebeu que tinha entendido errado. Ele ficou sem jeito e não conseguiu evitar de resmungar. Então você não presta mesmo. Ele vai gostar de você no futuro. Ouvindo isso, você se indignou. Isso é coisa que se fala. Como é que o raciocínio desse gênio dos estudos parece não estar no mesmo canal dos mortais? Depois do pequeno incidente, você, Bai Ningbin e Tonton passaram a manhã inteira escolhendo roupas para ela. Mãe e filha tinham gostos parecidos. As roupas que Bai Ningbin achava bonitas, Tonton também gostava. Que tal experimentarem essas também? Acho que combinariam muito com vocês. A vendedora apontou para o lado, enquanto adorava secretamente a aparência do grupo à sua frente. Bai Ningbin olhou na direção que ele apontou e, no segundo seguinte, viu 3 pijamas caseiros com estampas fofas. Mas era um conjunto de pijamas familiares. Acho que combinaria muito com vocês. Irmão, seja um pouco mais sério. A vendedora disse isso, olhando para você, que estava sentado na cadeira mexendo no celular e foi confundido com o irmão mais velho. Você ergueu o olhar e recusou internamente. Eu, um cara grandão que nem parece um urso, jamais usaria algo assim. Então você fez o gesto de Wang Jingzi. Não vou usar, a menos que eu pule daqui. Papai, Tonton quer. Fan Miaton começou a fazer manha, com uma expressão dengosa, mas se o papai usar uma roupa tão infantil, vai ser motivo de piada para o tio Tongjin. Não quero não. Papai é o melhor. Fan Miaton, com sua voz mole e infantil, segurou sua mão e balançou para lá e para cá. A vendedora quase derreteu de tanta fofura. Internamente, ela começou a alucinar. Compra logo para ela. Que grande você disse, apertando o nariz de Tonton com carinho. Tão novinha e já sabe fazer isso. Quando crescer, não sei quantos garotos vai enganar e deixar bobos. Bai Ningbin observava a cena. De repente, entendeu o que Tonton tinha dito antes. A mamãe sempre pergunta quem o papai ama mais, ela ou eu. Essa pestezinha é mesmo uma expert em manha. É mais grudenta do que uma namoradinha. Os 3 podem experimentar primeiro. Se não gostarem, tudo bem. Temos uma câmera na loja. Mesmo que não comprem, podem tirar uma foto de lembrança. A vendedora manteve um sorriso profissional o tempo todo. Ela ainda achava que vocês 2, estudantes do ensino médio, estavam brincando de casinha com a irmãzinha. Você e Bai Ningbin não recusaram. Afinal, desde que Tonton voltou do futuro para o presente, os 2 ainda não tinham tirado uma foto com a filha. 2 minutos e meio depois, você já estava trocado de roupa, em frente ao espelho do saguão. Pouco depois, Bai Ningbin saiu do provador feminino com Tonton. O rosto dela exibia uma expressão um tanto forçada. A vendedora, radiante, já ajustou a câmera. Venham rápido tirar a foto. Parece que vocês não estão só brincando de casinha. Parecem mesmo uma família de verdade. Os 3 posaram na frente da lente. Foram imortalizados em uma foto de composição perfeita. Rapidamente, a vendedora enviou a foto para o celular dos 2. Você abriu a foto no celular, olhou para ela sem dizer nada, mas no fim acabou comprando o conjunto de pijamas familiares. Bai Ningbin também recebeu a foto. Ela baixou a cabeça, abriu a imagem, e lentamente um sorriso discreto se formou no canto dos lábios. Seus olhos também brilhavam. Pensando um pouco, ela criou um novo álbum no celular e colocou a foto lá dentro. Depois,
Nomeou o álbum de Tonton. Feito isso, Bai Ningbin guardou o celular e ergueu a cabeça. Viu você na frente, com um braço segurando Tonton, que estava com sono, e a outra mão carregando todas as compras para a filha. Essa cena fez Bai Ningbin hesitar por um instante. Em seguida, ela pegou o celular novamente, abriu o álbum e, lentamente, apagou as duas primeiras palavras do nome, alterando para Tonton e Fanjan. Às 2:30 da tarde, os três chegaram pontualmente a um condomínio. Bai Ningbin ainda lembrou: Fanjan, segue a história que combinamos. Daqui a pouco, diga que Tonton é minha irmã mais nova, e que foi a você que pedi ajuda. Enfim, não deixe sua tia e seu tio desconfiarem de nada. Você deu de ombros, pode deixar. Depois de apertar a campainha, sua tia Fangying abriu a porta rapidamente. Ela então esticou o dedo e cutucou seu rosto. Ah, Yan chegou. Por que resolveu me visitar de repente? Você quer que a tia te leve para passear? Com essa cara de frustração. Tia, quantos anos você tem? Não fique agindo como uma garotinha. Fangying colocou as mãos na cintura, meio mimada. Isso se chama manter para sempre o coração jovem, tá? Isso faz a mulher ficar jovem para sempre. Assim que terminou a frase, ela parou, porque viu atrás de você duas belezas, uma grande e uma pequena. Fan Miaton também arregalou os olhos na hora. Então é verdade, pai? Vim procurar a vovó. Fangying olhou para a garotinha, com covinhas profundas no rosto. A expressão foi endurecendo aos poucos. Por que ela me lembra tanto alguém da nossa família Fang? No segundo seguinte, sua expressão raramente ficou séria. Yan, seu pai está tendo um caso? Tia, o que você está pensando? Meu pai não conseguiria ter uma criança tão bonita. Ouvindo suas palavras, Fangying também se tocou. É mesmo? Então quem são elas? Você se apressou em explicar. São minha amiga e a irmã dela. Tia, hoje viemos tratar de um assunto sério. Não nos deixe ficar do lado de fora. Ah, entrem primeiro. Vou pegar os chinelos para vocês. Fangying rapidamente cedeu passagem, apesar de estar cheia de dúvidas naquele momento. Na sala de estar, Bai Ningbin segurando Tonton sentou-se no sofá sem fazer barulho, só ousava olhar para os próprios pés. Tomem um pouco de água. Fangying serviu 2 copos d'água, com um sorriso no rosto, tentando ao máximo fazer com que a linda garota à sua frente, que não parecia real, se sentisse menos nervosa. Obrigada, tia Fang. Bai Ningbin estava muito envergonhada. Como uma garota visitando a casa do namorado pela primeira vez. Na verdade, você sabe qual era a preocupação dela. Tonton é, sem dúvida, da família Fang. Mas esconder algumas coisas para que Tonton não reconhecesse os familiares que a amam, isso era realmente cruel. De repente, Fangying piscou um olho para você. Yan, a propósito, hoje sua avó me ligou. Ela disse que parece que lembrou de algo. Caminhando em direção ao quarto, fiquem aí um pouco. Vou lá falar com minha tia. Não é nada demais. Bai Ningbin tentou consolar. Depois que você saiu, Tonton finalmente não se conteve e piscou os olhinhos. Mamãe, por que a Tonton não pode chamar a vovó de vovó? Bai Ningbin acariciou sua cabecinha. Porque agora a vovó ainda não é sua vovó. Só daqui a uns 10 anos vai ser. Quando Tonton crescer, vai entender. Do outro lado, no quarto, Fangying te olhava com desconfiança. Fala logo, quem são aquelas duas, a grande e a pequena? Tia, se eu te contar, você pode não acreditar. Aquela menininha é minha filha. Você disse com toda sinceridade. Ao ouvir isso, Fangying ficou pasma. Depois de se recuperar, ela resmungou. Vai brincar lá longe. Quando ela nasceu, você ainda nem tinha começado a se desenvolver. Sua tia já te examinou, sabia? Você ficou envergonhado. Quando criança, sua tia realmente adorava puxar sua calça. Fangying colocou as mãos na cintura e continuou perguntando. Então quem é aquela menininha? Fala logo. A irmã da minha amiga. Foi sequestrado por traficantes logo após nascer, e só foi encontrado recentemente. Como não tem registro, não pode estudar. O irmão Zhao não é da delegacia? Ela pediu para eu perguntar a você. Awen Yan Fanjin beliscou sua orelha. Que irmão Zhao? Nem me lembrava. Agora ele é seu tio, e você ainda está de cara feia. Mas antes eu o chamava de irmão Zhao, não consigo mudar. Tia, você é uma vaca velha comendo capim novo. O irmão Zhao se chama Zhao Weixin, é seu tio, e é 7 anos mais novo que sua tia. Quando você estava no ensino fundamental, ele estava na faculdade. Então, falando sério, ele era da sua geração e ainda era um bom irmão que cuidava de você. Depois, não sei como, Zhao Weixin e sua tia se apaixonaram, e viraram um romance de conto de fadas. Se for colocar de outro jeito, é tipo, amigo de infância, que lindo, né? Ou tia do irmão.
Ao ouvir suas palavras, Fanjin ficou vermelha. Que vaca velha comendo capim novo. Isso é amor, sua criança. O que você entende? Você bufou. Vocês dois me deixaram uma tarde inteira na sala de jogos. Depois foram ao cinema. À noite, quando voltaram, você me mandou mentir para a família, dizer que você me levou para outro lugar. Isso é coisa de gente? Fanjin ficou pálida. Você ainda se lembra? Já fazem anos. Você contraiu o canto da boca. Eu lembro de tudo. Só não tenho paciência de ficar cobrando. Chega, chega. Pedir ajuda para sua tia ainda sai com essa cara de dono da razão? Fanjin acenou com a mão, querendo pular o assunto. Mas já que é um problema da família daquela garota, por que você está tão preocupado? É problema meu, não pergunta. Depois que você falou isso, Fanjin ficou desconfiada. Você só pôde mudar de ideia, tá bem, ela é minha namorada. Fanjin relaxou o rosto. Por que não falou logo assim? Que bom. Você saiu, hein? Com uma namorada tão bonita. Mas espera. Não é que você vai prestar o vestibular? Então, tia, não conta para os meus pais. E quando sair, também não fala nada. A garota é tímida. Se não fosse pela irmã, ela não teria vindo aqui hoje. Fanjin pensou um momento. Mas, do jeito que vejo, parece que é da nossa família Fang. Você se apressou em negar. Né? Também acho que temos uma ligação. Aliás, tia, dá para resolver? E os pais dela? Por que a irmã mais velha trouxe a mais nova? Fanjin ficou confusa. A mãe dela faleceu, o pai formou uma nova família, a situação é meio complicada. Tia, você entende, né? Você explicou. Ah, entendi. Então tem algum documento que prove a identidade daquela menina? Ao ouvir isso, você balançou a cabeça. Até tem teste de paternidade, mas isso não se pode mostrar para qualquer um. Quem sabe as consequências? Sem nada, com certeza não vai dar. Nem precisa perguntar para o seu tio. A sociedade de hoje é muito difícil. Mesmo que ele tenha sido levado por traficantes logo que nasceu, ainda deve haver algum registro de nascimento. Fanjin disse com toda certeza. Depois da explicação da tia, você deve ter entendido mais ou menos sobre o registro de residência. Realmente não há solução para isso agora. Quando os dois saíram do quarto, Bai Ningbin ainda estava sentado no sofá, comportado. Ele parecia um pouco nervoso. Quanto a Tonton, já estava dormindo nos braços da mãe. Ao ver você, ela baixou a voz e disse, tia, tem mais uma coisa. Você não é professora de língua chinesa da escola primária Shaoyan? Esta garotinha pode ir para a escola primeiro? Nessa idade, ela não pode ficar em casa para sempre. Fanjin balançou a cabeça. Não pode, também precisa de um comprovante de tutor, e a tia está de licença agora. Já faz quase uma semana que ela não vai à escola. Ao ouvir isso, você ficou surpreso, e então pareceu ter pensado em algo, mostrando uma expressão de choque. Fanjin acariciou a barriga lisa, com um sorriso feliz. A tia está grávida. Em seguida, ela virou a cabeça e olhou para Bai Ningbin. Desculpe, moça, talvez eu não possa ajudar você. E ainda fiz você vir à toa. Que tal ficar para o jantar? Não precisa, nós. Vou pensar em outra solução. Bai Ningbin disse em voz baixa. Ao ouvir a palavra nós, a curiosidade de Fanjin ficou ainda mais forte. Parece que eles realmente estão cuidando de uma criança juntos. E por que sinto que estou falando com o marido? Foi quando você, ao lado, falou, tia, você acha que assim pode funcionar? Você é professora, pode ensinar ele a ler e escrever durante o dia, levá-lo para brincar. À noite, nós viemos buscá-lo. Sem problema. E como sua tia está ocupada normalmente? A tia fica sozinha em casa sem fazer nada. Fanjin nem pensou duas vezes e concordou. Enquanto falava, seus olhos não paravam de olhar para Bai Ningbin. Bai Ningbin corou um pouco, sentiu que o olhar de Fanjin para ele era estranho. Ele baixou os olhos e disse em voz baixa. Obrigado, tia Fang. Fanjin sorriu. De nada. A tia é muito boa em cuidar de crianças, pode ficar tranquilo. Nesse momento, a porta se abriu de repente. Estou esperando para segurar seu bebê. Zhao Weizhen também notou Bai Ningbin e perguntou confuso. Vocês são amigos do Ayan? Bai Ningbin respondeu devagar. Olá, tio. Depois de conversarem um pouco mais, você pegou Tonton que dormia. Bem, tia, vamos voltar primeiro. Ainda tenho um rascunho para terminar. Amanhã de manhã trago Tonton aqui. Depois de se despedir de vocês. Fanjin sorriu e explicou o que aconteceu hoje para Zhao Weizhen. Depois de ouvir, Zhao Weizhen achou algo estranho. Foi levado por traficantes, e ela ainda pede para você cuidar? E aquela moça é namorada do Ayan? De repente, sua expressão ficou séria. Não, tenho que pegar aquele garoto e perguntar. Sem falar na garotinha,
O Ayan vai fazer o vestibular em breve. Como pode estar namorando? Fang Ying, um pouco irritada, segurou o braço do marido. Volte aqui. Você também estava estudando quando namorou comigo. E quando você vinha nos fins de semana e subia na minha cama, por que nenhum policial te prendeu, oficial Zhao? Zhao Weizhen ficou nervosa. Não, não, é diferente. Fang Yingxian olhou para ela. Como é diferente? Zhao Weizhen corou e hesitou por um tempo. Não foi você quem tomou a iniciativa. No caminho de volta, o rosto de Bai Ningbin parecia preocupado. Ao ver você, ele disse. As coisas vão se resolver naturalmente. Não fique pensando bobagens. Concentre-se nos vestibulares. Além disso, você tem notas tão boas, pode entrar nas melhores faculdades do país. Não deixe isso te afetar. Bai Ningbin olhou para você. E você? Você sorriu. Um aluno de uma universidade de prestígio vai começar a faculdade agora. Bai Ningbin desviou o olhar, ignorando você. Depois de um tempo, ele virou o rosto novamente, com a voz fria. Quando voltar, me traga sua prova do mês passado. Chegando em casa já eram 4 horas da tarde. A garotinha ainda estava com os olhos semicerrados. Você a colocou na cama. Bai Ningbin não perdeu tempo, pegou sua prova e examinou com atenção. Depois de um longo tempo, suspirou aliviado. Pela prova, dava para ver que sua base em exatas era muito boa. Só ficava devendo em inglês e português. Provavelmente era só preguiça ou falta de interesse. Bai Ningbin se levantou. Vou levar a prova para dar uma olhada melhor em casa. Depois vou selecionar alguns exercícios para você. Trago na segunda para você fazer. Você, que estava mexendo no celular, finalmente levantou a cabeça. Por que você se importa tanto com minhas notas? Bai Ningbin não respondeu, apenas disse, vou voltar para casa. Ele já estava fora o dia inteiro. Nessa hora, Bai Huyan já devia ter chegado em casa e contado tudo. Que palhaçada! Não fique se metendo nos meus assuntos. E se suas notas caírem? Você franziu a testa. Então vou deixar cair um pouco. Se eu for muito bem, tenho medo de você não conseguir me alcançar. Bai Ningbin, com seus olhos brilhantes, olhou diretamente para você. Você hesitou por um momento, depois riu. Quando eu tirava mais de 500 pontos, não consegui te conquistar. Bai Ningbin bufou. Estou falando das notas. 10 minutos depois, Bai Ningbin estava sozinho no banco de trás do ônibus. Observando silenciosamente a paisagem pela janela, ainda segurando um coelhinho de pelúcia. Tudo o que aconteceu nos últimos dias lhe dava uma sensação extremamente real. Tanto a aparição de Tonton quanto o fato de ter conhecido você pareciam que, se ele abrisse os olhos novamente, tudo desapareceria por completo. O garoto que ele acabará de amar seria realmente aquela pessoa que, não importa em que idade ele a encontrasse, ele sempre amaria? Mas ele ainda se sentia feliz por isso. Assim como quando tinha 5 anos, quando sua mãe pendurou pessoalmente o coelhinho de pelúcia em sua mochila. Bai Ningbin apertou a orelha do pelúcia e disse com a voz baixa. Mãe, depois de tantos anos, além de você, outra pessoa me deu um coelhinho. Meia hora depois, assim que Bai Ningbin entrou em casa, sentiu que o clima estava estranho. Viu a madrasta Kaiji sentada sozinha na sala, e a porta do quarto de Bai Huyan estava bem fechada. O som da TV estava muito baixo. Ao ouvir o som da porta, Kaiji virou-se e viu Bai Ningbin. Então ela foi até ele. Ningbin, venha sentar. Bai Ningbin hesitou um pouco e obedientemente se sentou no sofá. Kaiji silenciou completamente a TV o dia inteiro. Onde você foi? Bai Ningbin ficou em silêncio. Não sabia como dizer. Eu lembro que você me disse de manhã que iria estudar na biblioteca. Kaiji examinou a filha mais velha nominal. Com um tom que não revelava emoção, ela disse. Você na verdade saiu para brincar com um menino. Você na verdade saiu para brincar com um menino. Bai Ningbin não negou, acenou com a cabeça. Sim, com um menino. Kaiji não esperava que ela admitisse tão diretamente. Após um momento de silêncio, ela continuou perguntando, você está namorando com ele? Ao ouvir isso, Bai Ningbin baixou os olhos. Não, mas eu ouvi Huyan dizer que aquele menino era um pouco suspeito. Ningbin, como você pode fazer amizade com um garoto desses? Não, ele não é um garoto suspeito. A voz de Bai Ningbin parecia um pouco séria. Em vez da atitude obediente que costumava ter diante da madrasta, Kaiji franziu a testa, um pouco descontente. Ainda não contei isso ao seu pai, não deixe ele se preocupar. De agora em diante, não está permitido encontrar aquele garoto novamente, entendeu? Minhas notas são boas e estáveis, e já sou adulta. Eu sei ver que tipo de pessoa é adequada para fazer amizade. Kaiji estava realmente um pouco irritada. Kaiji, no auge da raiva, sem pensar muito, deixou escapar. No entanto,
ela de repente percebeu que aquelas palavras eram extremamente inadequadas. Ela abriu a boca, mas não disse mais nada. Em seguida, ambos ficaram em silêncio. A sala de estar parecia ter sido pausada. Depois de um longo tempo, Bai Ningbing se levantou. Sua voz não transmitia nenhuma emoção. Não fique com raiva. Cuide da sua saúde. Quando eu fizer o vestibular, não vou envergonhar a senhora e o papai. O tratamento mudou de mãe para a senhora. Kaiji queria dizer algo, mas no final as palavras ficaram presas na garganta. Ela sabia como aquelas palavras que acabará de dizer eram dolorosas. Mesmo não sendo filha biológica, ela a criou por mais de 10 anos. Não se sabe quanto tempo passou. Na sala, ouviu-se um suspiro profundo. Ela é claramente uma boa criança. Mas ela não é minha filha biológica. Ao longo desses anos, simplesmente não consigo gostar dela. O que posso fazer? Nesta segunda-feira de manhã, você levou Tong Tong para o prédio da tia. Tong Tong, você se lembra de tudo que o papai te disse ontem à noite? Na noite passada, você gastou nada menos que 2 horas e meia explicando para Tong Tong sobre a viagem no tempo, e até mostrou a ela muitos episódios do Doraemon. A garotinha estava com o rosto cheio de sorrisos. Sim, Tong Tong é a Doraemon. Voltei do futuro em uma máquina do tempo para ajudar o papai e a mamãe a realizar seus desejos. Tong Tong também não vai contar esse segredo para ninguém. Depois de entrar na casa, Fanging olhou atrás de você. Como é que você está sozinho? E aquela garota? Você respondeu casualmente. A casa dela é longe, então ontem à noite ela confiou a garotinha a mim. Tong Tong, cumprimente logo. Ao ouvir suas palavras, Fan Miao Tong cumprimentou com uma voz clara. Vovó, bom dia. Fanging estava um pouco confusa, não entendia por que aquela menininha era tão familiar com ela. Você a ensinou. Você sorriu e acenou com a cabeça, sem saber como ela deveria te chamar. Então deixou que minha filha escolhesse um nome. Fanging pensou e não se importou. O apelido até que soava bem. E mais, ela sentia uma afinidade natural com aquela menina. Tonton, hoje vai brincar com a vovozinha. Seja obediente. Eu venho te buscar à noite. Fang Miaton respondeu com um. Ela foi obedientemente para perto de Fanging, segurou sua mão. Titia, você também pode ensinar ela a ler e escrever. A criança está na idade de cursar o ensino fundamental. Ao ouvir isso, Fanging sorriu e acenou com a cabeça. Olhando para baixo, viu a menina olhando para ela. Fang Miaton deu um sorriso doce. Vovozinha, Tonton tira notas muito boas. A professora sempre me elogia. Tonton é tão inteligente. Fanging disse, mas percebeu algo errado. Ela virou a cabeça e olhou para você. Você não disse que ela foi sequestrada? Ela ainda estudou. Ela examinou a menina novamente. Quanto mais olhava, mais percebia que ela se parecia com você quando criança. Pensando em uma possibilidade, achou aquilo muito absurdo. Enquanto isso, do outro lado, você voltou para a escola e começou a estudar a sério. No segundo intervalo da aula, você recebeu uma mensagem de Bai Ningbin. Esta semana talvez eu não possa ir aí. Pede desculpas para Tonton por mim. Você não pensou muito. Achou que Bai Ningbin era um aluno aplicado e normalmente ficava ocupado. Selecionei alguns exercícios para você, junto com algumas coisas que organizei. Vou entregar tudo. Me avise quando tiver tempo que vou levar. Bai Ningbin enviou outra mensagem. Aluno aplicado é aluno aplicado. Ele não procrastina nem um pouco. Pensando nisso, você digitou, depois da aula. Bai Ningbin respondeu, não posso, hoje meu pai vem me buscar. Você franziu a testa. No ensino médio e ainda precisa de carona dos pais? Mas logo entendeu. Imaginou se a irmã dele teria dito alguma besteira. Vou mandar uma garota buscar. Depois de enviar a mensagem, você guardou o celular. Então percebeu que seu colega do lado, Shen Mensi, estava olhando fixamente para você, com cara de bobo. Ele imediatamente se explicou. Ah, é que eu queria tirar uma dúvida de matemática. Você estava tão concentrado que acabei olhando sem querer. Sem problemas. Desde que não seja o Tonjin vendo isso. Shen Mensi sabia que era errado olhar, mas quando viu o nome de Bai Ningbin na tela, não conseguiu desviar o olhar. Especialmente a frase, esta semana talvez eu não possa ir aí. Shen Mensi sentiu que se continuasse vendo, poderia encontrar algo impróprio para menores. Você falou sem peso na consciência. Mensi, me faz um favor? Vai lá no andar de cima procurar o Bai Ningbin. Ele tem que me dar umas coisas. Shen Mensi lambeu os lábios secos e respondeu sem nexo. Quem dormiu? Ainda não. Assim que disse, percebeu que tinha falado besteira. Você se corrigiu rapidamente. Não, somos só amigos. Shen Mensi está te encarando, claramente não acreditando muito. Já que são só amigos, então vou falar com Tongjin.
Você fez uma cara de desespero. Não pode. Shen Mensi fez uma cara de malícia. Vocês não são só amigos? Venian, seu semblante foi ficando sério aos poucos. Mensi, não se meta nos assuntos de cachorro doce. Shen Mensi ficou sem palavras, pensando internamente. Você é tão arrogante assim. E ainda consegue ser um cachorro doce? Mas, ainda assim, ela alertou de boa vontade. Ayan, cachorro doce e homem nobre são farinha do mesmo saco. Tenha um pouco de noção. Ouvindo isso, você suspirou sem jeito. Eu também falei isso para ela. Ela não quis ouvir. Mas, sendo uma garota, se as pessoas soubessem que ela está sendo cachorro doce, que vergonha seria. Shen Mensi de repente ficou em silêncio, virou o rosto e voltou para seu lugar. Ayan, você é tão sem vergonha assim? Mas, no final, Shen Mensi foi generosa e ajudou. Foi buscar uma pilha de apostilas de Bai Ningbin para você. Nos dias seguintes, você continuou estudando sério e cuidando de Tongtong. Bai Ningbin, por outro lado, realmente não apareceu mais na sua casa. Só de vez em quando organizava algumas apostilas e pontos de conhecimento que achava importante. Mandava Shen Mensi trazer para você. Às vezes, após a aula, você ouvia embaixo do prédio de ensino. A expressão dele estava visivelmente cansada. Enfim, parecia que Bai Ningbin estava sendo controlado rigidamente pela família. E toda vez que via essa cena, você franzia a testa. Mas Bai Ningbin ligava todas as noites para ouvir a voz de Tongtong. Ouvia Tongtong compartilhar o dia a dia com o pai e a tia-avó. Hoje a tia-avó ensinou Tongtong a escrever os nomes do pai e da mãe. Bai Ningbin ouvia a voz no telefone e então abria foto na conversa de mensagens. Era uma letra padrão inteligente. As duas palavras Fanjan estavam escritas de forma bonita e correta. Já as três palavras Bai Ningbin eram relativamente mais complexas. Dava para ver que Tongtong tinha praticado bastante. Embora ainda estivessem um pouco tortas, ela conseguiu escrever. Tongtong é realmente incrível. A voz de Bai Ningbin também se suavizou involuntariamente. Fanjan, sua tia não vai desconfiar? Você segurou o telefone e sorriu. Não tem problema. A tia perguntou algumas coisas. Mas Tongtong foi muito esperta, não deixou escapar nada. Você terminou de falar e coçou a cabeça. Lembrando que, às vezes, quando ia buscar Tongtong à noite, o olhar da tia era um pouco estranho e hesitante. Bai Ningbin salvou a foto. Colocou no álbum privado chamado Tongtong e Fanjan. Então a voz manhosa e fungando de Fan Miaton soou. Mamãe, quando você vem me ver? Estou com muitas saudades de você. Eu também sinto muitas saudades de você, Tongtong. Me dá mais um tempinho, está bem. A voz de Bai Ningbin limpou a garganta, sem saber como te consolar. Depois do ocorrido no sábado, seu pai soube e teve uma conversa com ele. Embora os termos não fossem duros, a mensagem implícita era que ele esperava que, antes da faculdade, ela não se aproximasse tanto de garotos. Bai Ningbin não sabia como explicar. Claro, ela não culpava o pai. Então, no final, só pôde concordar em silêncio. Fanjan, eu... Bai Ningbin ia dizer mais alguma coisa quando o pai, Bai Qi, bateu na porta do lado de fora. Com voz suave, Ningbin, descanse cedo. Não ligue tão tarde. Fale sobre isso amanhã de manhã. Do lado do telefone você também ouviu. Shenmo por um momento falou baixinho. Desliga. Tongtong está bem aqui comigo. Não consigo cuidar de mim direito. Você disse e desligou primeiro. Bai Ningbin então largou o celular e respondeu para a porta. Tá bom, pai. Essa vida tensa. Durou uma semana inteira. Uma chuva de primavera lavou as várias árvores de plátano na frente do prédio da escola, que começaram a brotar verde nas sombras. Na noite de sexta-feira, quando Bai Ningbin voltou da escola para casa, a sala estava vazia. Ele olhou para a foto de Tongtong no celular, embora não pudesse vê-la. Ouvir a voz dela todas as noites já o deixava satisfeito. Mas, sem saber por quê, desde ontem ela não respondia às mensagens dele, e também não atendia às ligações. Vou visitar Tongtong no fim de semana. Bai Ningbin enviou essa mensagem e acrescentou abaixo. Pode ser? Ainda assim, não obteve resposta. Bai Ningbin ficou um pouco inquieto. Foi quando Bai Qi ligou. Ningbin, já voltou para casa. Hoje é seu aniversário. O presente está em cima da sua mesa. Feliz aniversário. A voz de Bai Qi parecia um pouco cansada. Bai Ningbin só então percebeu tardiamente que hoje era seu aniversário. Obrigada, pai. Ele hesitou e perguntou. Onde vocês estão? O pai está acompanhando a madrasta e sua irmã de volta à terra natal. A avó não está bem de saúde, está no hospital agora. Provavelmente voltaremos bem tarde. Desculpe, pai queria passar o aniversário com você. Bai Ningbin deu um. Tudo bem. Obrigada pelo presente, pai. Já estou muito feliz.
Então descansem. Depois de desligar, Bai Ningbin voltou para seu quarto. Abriu o presente do pai, um par de tênis feminino branco puro. Em cima da caixa havia um bilhete. Feliz aniversário, filha. Bai Ningbin guardou o presente e começou a fazer o dever de casa na mesa. Na verdade, ela nunca se importou muito com aniversários. Pouco depois, pegou o celular de novo. A caixa de mensagens ainda não tinha nenhuma resposta. Ela editou outra mensagem. Posso ir agora? Após enviar. Bai Ningbin não tinha mais ânimo para continuar a prova. Sentou na cama, abraçou os joelhos e ficou olhando para o celular à sua frente, distraída. A tensão recente a deixava exausta. Sem perceber, acabou adormecendo encostada na cabeceira da cama. Quando foi acordada pelo toque do celular, o céu do lado de fora já estava completamente escuro. Bai Ningbin, com os olhos sonolentos, atendeu confuso o telefone que não parava de vibrar. O que foi? Eu liguei várias vezes e você não atendeu. A voz do outro lado a repreendeu com um tom indiferente. Bai Ningbin esfregou os olhos com força, sentindo um pouco de injustiça. Eu acabei de adormecer sem querer. Foi você que não respondeu minhas mensagens. Que horas são? Levanta logo. Tonton, anda com cuidado, não fique cambaleando. A voz um pouco irritada e suave de Tonton soou. Já sei, pode continuar perguntando, Bai Ningbin. Agora posso sair? Porque acabou de acordar, a defensiva normal de Bai Ningbin estava alta. Ela perguntou confusa. Onde vocês estão? Você sorriu e disse, levanta logo, lava o rosto. Vista a roupa e desça para nos esperar. Bai Ningbin ficou confusa. Como é que você sabe onde eu moro? Mas aos poucos ela se lembrou. No sábado passado, quando saí da sua casa. Você realmente perguntou onde ela morava. Depois de desligar, Bai Ningbin se arrumou. E desceu as escadas apressadamente. Logo, ela viu você e Tonton sentados no banco perto do canteiro. Conversando. A luz amarelada do poste iluminava os dois, espalhando uma sensação aconchegante. Bai Ningbin parou, olhando para os dois distraidamente. Tonton logo notou Bai Ningbin. E saiu correndo pulando. Mamãe, feliz aniversário. Que todos os seus aniversários sejam tão jovens quanto ontem. Bai Ningbin a abraçou instintivamente, ainda atordoada. Você estava ao lado, segurando uma caixa transparente com uma fita amarrada. Feliz aniversário, comprei um bolo. Bai Ningbin riu. Como você sabia que é meu aniversário hoje? Você explicou calmamente, foi a Tonton que me contou. Ontem de manhã, quando ela acordou, insistiu em fazer uma festa de aniversário para você. Ela me deixou exausto nos últimos 2 dias. Bai Ningbin apertou a filha um pouco mais. E uma onda de culpa a inundou. Ela não sabia o que fazer, apenas alisou o cabelo da filha atrás da orelha. Fang Tonton, você não se importa que a mamãe não tenha te visitado por tanto tempo? Fang Miaton piscou os olhos. Mas a Tonton veio visitar a mamãe. Vendo o olhar inocente e adorável da filha, a emoção de Bai Ningbin foi gradualmente substituída por outra sensação, como se algo que ela nunca ousara esperar tivesse aparecido de repente. A sensação de realidade que a acompanhava parecia recuar como uma maré. Seu nariz ficou dolorido. Seus lábios se moveram ligeiramente, mas ela não conseguiu dizer nada. Mamãe, antes de comer o bolo, tem que assoprar as velhinhas. Fang Miaton esfregou a bochecha macia na mãe. Depois, tirou um pacote de velhinhas coloridas do bolso. Papai disse que a Tonton é um gato mágico, que realiza os desejos do papai e da mamãe. Bai Ningbin baixou os olhos e fungou levemente. Está bem, a mamãe vai fazer um pedido. Você colocou a caixa no banco. Quando abriu, havia um bolo pequeno dentro, em formato de coelho. Parecia um pouco infantil e estranho, como uma garotinha com um brinquedo novo. Depois de um longo tempo, Bai Ningbin disse devagar. Então você sabe fazer bolo? Você negou na hora. Não, não sei. Comprei na loja. Eu sou um homem, não tenho paciência para fazer bolo. Por que você usou cenoura como o nariz do coelho? Não achei outra coisa. Aliás, eu já disse que foi comprado na loja. Onde você acha que uma loja venderia isso? Um bolo tão feio. Bai Ningbin sentiu um leve sorriso nos lábios. Ela de repente desejou que tudo diante dela pudesse ser como um filme, desacelerado quadro a quadro, e então todo guardado. Você pegou a vela das mãos de Tonton, ajudou a acender e depois a colocou no bolo. Com a ajuda da luz do poste, a chama da vela era muito fraca, balançando como se fosse se apagar a qualquer momento. Bai Ningbin de repente ficou relutante em cortá-lo. Ela disse, posso tirar uma foto primeiro, antes de fazer um pedido? Pode, tira à vontade. Você não recusou, claro. Bai Ningbin registrou com a câmera este bolo nada elaborado e guardou-o preciosamente em seu álbum particular, que já acumulava muitas fotos.
Mamãe, faça logo um pedido. Se a vela apagar, não vai dar tempo. Tonton balançou a mão da mãe num jeito mimado. Bai Ningbin fechou os olhos e fez um pedido que nunca ousara desejar antes. Quero estudar direito, entrar numa universidade num lugar que eu goste, ter uma vida completamente minha. Quero encontrar alguém que me ame, alguém que vale a pena amar, e então ter um lar de verdade que seja meu. Quando ela abriu os olhos novamente, Tonton inchou as bochechas e soprou a vela com um ufa. Ufa, por pouco. Quase apagava. Bai Ningbin não conseguiu conter um sorriso no canto da boca e acariciou a cabeça da filha. Mas não conseguiu dizer nada. Mamãe, Tonton vai cortar o bolo. Tá bom, Tonton. Cuidado para não se cortar, hein? 2 minutos e meio depois, mãe e filha estavam sentadas nas cadeiras, comendo o bolo de cabeça baixa. Você não gosta muito de doces, então pegou a cenoura e ficou sentado ao lado observando. Tonton balançava as pernas feliz, com a boca cheia, e de vez em quando grudava um pouco de chantilly no canto dos lábios. Você achou engraçado. Tonton, o que é isso? Toda vez que come, enfia tudo na boca, igual um hamster. É tão fofo. Bai Ningbin disse, e com cuidado limpou o canto da boca da filha com a mão. De repente, você perguntou, num tom casual, o que você pediu? Conta aí. Ao ouvir isso, Bai Ningbin instintivamente virou o rosto. Ela percebeu que você parecia ter arrumado o cabelo hoje, o rosto todo mais nítido. Muito bonito e elegante, daquele tipo que quanto mais se olha, mais bonito fica. Percebendo o olhar de Bai Ningbin, você olhou de volta inesperadamente. Bai Ningbin não se intimidou e lambeu discretamente o chantilly nos lábios. Mas se eu contar o pedido, não vai se realizar, né? Acha mesmo que ainda sou uma menininha de jardim de infância? Se você não contar, como é que eu vou realizar para você? Você bocejou, com um pouco de sono. Bai Ningbin ficou paralisada, sentiu uma onda de calor atrás das orelhas, e o rosto também começou a queimar. Ela achou que havia algo estranho nas suas palavras. Depois de um tempo, ela perguntou baixinho, sem certeza, o que você disse mesmo? Eu disse, se você não contar, como é que este gato do gelo que veio do futuro numa máquina do tempo vai realizar para você? Bai Ningbin fez um A e abaixou a cabeça, cutucando o bolo silenciosamente com o garfo. Não se sabe quanto tempo passou. No ar, surgiu a voz da garota, suave como a brisa que vinha de longe. Meu desejo é que no próximo aniversário eu ainda possa fazer um pedido para as velas como agora. Depois de finalmente terminar o bolo, Bai Ningbin de repente lembrou de algo. Ela olhou um pouco sem jeito para Fang Yan. Você tem planos de namorar na faculdade? Você ficou um pouco surpreso. Por que você está perguntando isso? Bai Ningbin franziu os lábios. Você sabe. A aparição da Tongton foi um acidente, mas ela é realmente nossa filha. Então, antes da Tongton ficar esperta, eu espero que você não arrume uma namorada. Você não disse nada, apenas olhou para ela com interesse. Bai Ningbin também não demonstrou nenhum interesse em encarar você. Claro, não quero te impedir de namorar, só espero que não faça a Tongton sofrer. Além disso, eu mesma com certeza não vou arrumar um namorado. Fang Yan, você balançou a cabeça. Faz sentido. A gente aceita a sua opinião. Você disse e de repente mudou de tom. Mas assim, também me coloca numa situação difícil. Difícil? Bai Ningbin, que já tinha relaxado, ficou tensa de novo. Você vai trair a Tongton? Não. É que você realmente quer namorar na faculdade? Você levantou uma sobrancelha. Eu não ligo, mas minha mãe já deu uma ordem severa. Na faculdade, tenho que levar uma garota para casa para conhecê-la, para ser a nora da família Fang. Bai Ningbin ficou confusa. É sério? Sim, senão talvez eu nem consiga entrar em casa no ano novo. Vou ser chutado pela velha senhora para dormir debaixo da ponte. O que fazer? Bai Ningbin ficou séria. Naquele momento, a mente de Bai Ningbin estava uma bagunça. Ela sentia que algo estava estranho, só conseguia ficar em silêncio, sem falar nada. Você, claro, não ia deixar barato assim. Bai, sua grande mentirosa, fala. Me dá uma ideia rápido. Bai Ningbin estava sufocada de tanta vergonha. Finalmente, ela falou baixinho. Então o que fazer? Pois é, o que fazer? Que tal? Você disse, olhando para ela de cima a baixo, com um olhar pensativo. A testa de Bai Ningbin tremeu rapidamente. Ela não sabia como lidar com aquilo, só conseguia forçar uma aparência calma. Que tal o quê? Termina de falar. Naquele momento, Bai Ningbin sentiu como se algo estivesse prestes a estourar. O coração dela de repente ficou apertado. Depois de 2 minutos e meio, sua voz, um pouco zombeteira, soou. Que tal? Eu levar a Tongjin para casa? Afinal, minha mãe sempre desconfiou que a gente era um casal. Bai Ningbin,
que estava com os lábios franzidos de tensão, os relaxou lentamente. Ela sabia quem era Tongjin, claro, e percebeu que você estava brincando com ela desde o começo. Bai, sua mentirosa. No que você estava pensando agora? Você olhou para Bai Ningbin com um olhar sugestivo. Eu não estava pensando em nada. Bai Ningbin virou o rosto, teimosa como sempre. Ah, é? Então por que seu rosto ainda está vermelho? Foi o vento frio. Não é. Eu não estou com o rosto vermelho. Parece que não. Então foi engano meu. Bai Ningbin franziu os lábios e respirou fundo. Tong Tong. Fala a verdade para a mamãe. Futura mamãe, você tem vontade de bater em alguém em casa? Meia hora depois, Bai Ningbin parou na entrada do condomínio. Não precisa me acompanhar mais. Fica por aqui. Você acenou com a mão. Vamos voltar. Já está tarde. Descanse também. Você fez uma pausa e continuou. Não deixe o Tonton preocupado. Se tiver alguma coisa, pode falar comigo. Bai Ningbin balançou a cabeça. Nos últimos dias, seu humor realmente não estava muito bom. Que vocês tivessem percebido isso não o surpreendeu. Em seguida, ele estendeu a mão e acariciou a cabeça de Tonton. Tonton tem que obedecer ao papai e ficar feliz todos os dias. Pan Miaton soltou um bem forte. Mas ainda estava muito triste. Mamãe, você volta para casa amanhã para ficar com a Tonton. E o papai também vai sentir muita falta da mamãe. Antes, não importava o quanto o papai trabalhasse, ele sempre ia buscar a mamãe todos os dias. Ao ouvir isso, Bai Ningbin levantou os olhos instintivamente. Os dedos que você usava para digitar no celular também fizeram uma pausa visível. Fan Miaton foi ficando com os olhos vermelhos, e o nariz dela começou a fungir. Tonton é bem comportada todo dia, muito obediente, mas sinto muita falta da mamãe. Todo dia sinto falta. Bai Ningbin ficou com o coração partido. Tonton, não chore, ok? Mamãe promete que amanhã ela volta para casa. Na manhã seguinte, você levou uns bons 20 minutos para vestir e lavar o rosto da sua filha, que estava com a boca toda inchada de fazer bico. Quando a filha terminou de comer o chanfei na frente dela, Bai Ningbin também chegou. Você ficou surpreso. Você veio mesmo? Como conseguiu sair hoje? O papai levou a madrasta e a irmãzinha para a cidade natal, só voltam amanhã. Bai Ningbin explicou casualmente. Na noite anterior, Bai que tinha ligado falando da situação, a saúde do idoso realmente não estava bem. Só voltaria no dia seguinte, então Bai Ningbin também evitou o trabalho de explicar para a família. Hoje ela trouxe todos os seus cadernos. Pretendia passar o dia inteiro com Tonton e voltar para casa à noite. A propósito, o que tem na geladeira? Vou fazer algo gostoso para o Tonton no almoço. Você pensou um pouco. Parece que não sobrou quase nada em casa. Então você se preparou para descer até o mercado. Vou com você. Leva Tonton também, vê o que a pequena gosta de comer. Ao chegar no mercado, Fan Miaton pulava e saltava, toda animada. Papai, a Tonton quer batata chips. Você sorriu com carinho. Pegou um pacote de batata chips e ia jogar no carrinho, mas Bai Ningbin arrancou ele da sua mão. O rosto dela estava sério. Por que você está comprando isso para ela? Você hesitou e disse, mas a Tonton gosta. Ela gosta e você compra? Criança comer muito lanche não faz bem, engorda fácil. E também não é saudável. Bai Ningbin se virou e colocou o pacote de volta na prateleira. Você mima demais ela. Isso não pode. Presta atenção daqui para frente, não deixe ela comer qualquer porcaria. Tonton fez bico, muito chateada, mas claramente a mãe de cara fechada tinha uma certa autoridade sobre ela. Então ele virou a cabeça e partiu para cima de você. Papai, Tonton quer. Papai é o melhor. Bai Ningbin beliscou o rostinho da filha. Tonton, não pode fazer manha com o papai. Fanjan, você só pega as coisas. Quem decide o que comprar sou eu. Só que quando Bai Ningbin saiu andando com a filha por um trecho, percebeu que você tinha parado sem acompanhá-la. Ela se virou e viu você colocando vários pacotes de batata frita no carrinho. Compro pra mim. Não sou a Tonton. Você não pode vir e quebrar as minhas coisas. Você também gosta de batata frita? Bai Ningbin ficou confusa. Não gosto. Você respondeu de forma bem seca. Bai Ningbin ficou meio sem graça. Esse cara também age que nem criança. Mas depois desse tempo de convivência, ele já tinha uma certa noção da sua personalidade. Você claramente é do tipo que age sem hesitar. Pensando nisso, Bai Ningbin respirou fundo. Lambeu os lábios e falou num tom tenso, mas carinhoso. Fanjan, se você quiser comer alguma coisa, ao meio-dia eu faço tudo para você. Então não vamos comprar batata frita. Esse tom suave e atitude fizeram sua mão tremer um pouco. Quem diria que Bai Ningbin ainda completaria, bem mansinho, tá bom? E aí, no segundo seguinte,
Você silenciosamente tirou todos os pacotes de batata frita e os colocou de volta na prateleira. Bem, o que você disse antes também faz sentido. Pô, parece que fui meio que manipulado. Finalmente chegaram em casa com as compras. O identificador de chamada era Lin Hui. Você deu uma olhada no Bai Mingbin, que estava na cozinha, e atendeu distraidamente. Mãe, tudo bem? Vou desligar. Lin Hui quase perdeu a compostura. Com um tom de irritação e impaciência, ela disse, seu moleque, que jeito é esse de falar? Levanta logo, estou no seu prédio. Ao ouvir isso, você ficou pasmo. Mãe, por que não avisou antes? Lin Hui bufou. Preciso te dar satisfação só porque vim te ver? Hoje fizemos bolinho em casa, trouxe um pouco para você. Assim você não precisa pedir delivery todo dia. Mas hoje não é feriado. Por que fizeram bolinho? Você imaginou que sua mãe tinha feito de propósito para trazer para você, e de quebra, aproveitar o fim de semana para ver você, que há tempos não via. Pensando nisso, você até se emocionou um pouco, e disse, mãe, que tal a senhora dar a volta e voltar? Ainda dá tempo. Lin Hui achou um absurdo. Seu moleque, isso é coisa que se fala? Não. Hoje não estou em casa. Anda logo, abre a porta. Estou ouvindo o barulho do seu desenho animado. Você ficou em silêncio. Olhou para Tonton, que estava deitada no sofá, e depois para Bai Mingbin, que cozinhava na cozinha. Sentiu que estava sendo pego no flagra. Enquanto você estava perdido, Lin Hui do lado de fora já tinha começado a bater na porta. Abre logo a porta! Ouvindo o barulho, Bai Mingbin saiu da cozinha e olhou para você, meio confuso. Você contou a verdade, minha mãe chegou. Ao ouvir isso, Bai Mingbin ficou pálido na hora.